Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 17 de agosto de 2017. Que tanto de 7, né? Um dos números preferidos do Senhor, número de Deus. Eu me chamo Ana Paula, para quem ainda não me conhece, tá? E hoje eu quero trazer um assunto aqui para os irmãos, que eu acho que ele está muito atual, ele está sendo muito sentido nesse modo em nosso meio. Eu mesma, algumas vezes, já vivi isso, já senti isso, já fiquei muito triste. Mas aos poucos, né, o Senhor, Ele é bom para conosco, o Espírito Santo é o nosso consolador. E sabe, meus irmãos, não falta nada. Tem gente que vive entre trancos e barrancos, tem gente que come o pão que o diabo amassou, desculpe a expressão, mas a Bíblia fala claramente que o diabo é o inimigo, né? O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. A Bíblia fala que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. Então, tem muita gente aí de Deus, literalmente, comendo o pão que o diabo amassou. Inclusive, ele tem aparecido para alguns, tá? Levantando ameaça. Tem relatos, eu recebo relatos de alguns irmãos que ele aparece mesmo no quarto, sabe? A pessoa tá ali, tá deitada para dormir, ou então tá no meio da noite, e de repente ela acorda e vê aquela sombra parada na beira da cama. Tem alguns que ele inclusive fala mesmo, ele aparece e ele fala: eu vou acabar com você, sua vida tá toda errada, porque eu não vou deixar você ser feliz. Já tem outros casos de pessoas que quando tinham pactos com o diabo, né, tinham tudo, e eles relatam o tempo todo: eu tinha carro, eu tinha casa, eu tinha prosperidade, mas eu não tinha paz. Então eles um dia, né, aceitaram o nosso Senhor Jesus Cristo, se converteram, e aí então começa a guerra, né? O inimigo não quer largar a pessoa, o cachorro não quer largar o osso. E gira daqui, gira dali, os demônios falam mesmo, né? Às vezes a pessoa se encontra em uma vida completamente diferente da que ela estava acostumada, porque quando ela estava lá associada com o diabo através de seus pactos, essa pessoa tinha riqueza, tinha tudo, de repente ela aceita o nosso Senhor Jesus, perde tudo e começa a ficar numa situação muito simples de vida, até de quase pobreza mesmo, né? Eu não falo miséria porque, sinceramente, os filhos de Deus, a miséria exatamente, dificilmente você vê, né, na vida de um filho de Deus. Eu não sei, eu acho que tem coisas que a gente tem que até tomar cuidado para dizer, falar que não vê crente na miséria. Eu acho que seria um pouco arriscado, porque a gente sabe de pessoas que vivem de milagres, né? E o seu dia a dia é pobreza extrema, é falta, quase falta de tudo, né? Aquele último grão de feijão na panela com água suja, justo para segurar o dia, e a mãe dá comida pro filho e não come, esperando um milagre. Então, assim, eu não tenho condição de dizer se tem crente que não vive numa situação de pobreza extrema. Eu não quero dizer a palavra miséria, eu acho que a palavra miséria ela é muito agressiva, mas a pobreza extrema existe no meio das pessoas. O nosso Senhor Jesus, ele declarou, né, neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Não sei dizer, não penso que Jesus passou fome nessa terra. Apesar de ele, quando foi nos 40 dias, né, de jejum no deserto, chegou o momento que ele teve fome. Mas aí olha o que acontece, vem um anjo e serve ele, né, a comida, que sabe lá o que ele deu para Jesus comer, mas a fome foi retirada. Olha só, meus amados, então assim, a gente vive, né, situações em que muitas das vezes a gente fica muito triste. Deixa eu contar uns casos aqui para os irmãos, tá? Eu agora estou trabalhando esse mês de agosto, né, esse restinho do mês de agosto, no local que se fazem doces, bolos, tortas. Aqui na Itália o nome é pasticceria. E toda vez que eu chego lá para trabalhar, é um casal, eles têm um aluguel, né, na pasticceria, muito grande, muito bonita, por sinal. Ele paga 600 euros todo mês de aluguel naquele local. E eles são um casal. E ele paga 600 euros de aluguel, né, ali daquele estabelecimento comercial. Paga aluguel onde ele mora, acho que é mais 600.
E paga taxa para o governo, segue os impostos que não acabam mais, os fornecedores que levam o material para ele trabalhar, as bebidas, porque ele vende Coca-Cola, ele vende suco, ele vende cerveja, ele vende de tudo. Então, assim, gira daqui, gira dali. Agora teve dia 15 de agosto na Itália, tem um feriado nacional que se chama Ferragosto. E os italianos vão comer em restaurante, ou então vão fazer churrasco, ou então vão fazer piquenique, enfim, todo mundo vai comer fora, todo mundo pega esse dia, não é dia de santo não, milagrosamente na Itália, é um dia de uma comemoração da pátria mesmo, uma coisa, né, não sei porquê, enfim. E quem tem restaurante, quem tem a tal da pasticceria que vendem doces e tudo, trabalha igual pobre na chuva, né? Você já viu como é que é o ditado do pobre na chuva? Às vezes tá chovendo, aquele dilúvio, a casa do cara tá caindo, a água tá entrando e ele fica trabalhando com um balde, desvaziando a água, tirando a água dentro de casa, puxando com o rodo, tampando buraco, botando panela por cada goteira. É essa aí a comparação, né? E ali eu fui trabalhar, eu trabalhei de manhã, de 9 da manhã até quase 1 hora da tarde, depois na parte da noite até quase 9 horas da noite, gira daqui, gira dali, muito cansaço, todo mundo, né, colocando o intestino de fora, né, e ele chegou um momento, por volta das 5 horas da tarde, a coisa tinha acalmado um pouquinho, ele pegou um copinho desses de cachaça, e aqui não é cachaça, aqui uma bebida muito parecida com a cachaça se chama grappa. Eu não sei do que ela é feita, mas é praticamente uma cachaça. Como o russo bebe vodka, o italiano bebe grappa, o brasileiro bebe cachaça. E ele tomou aquele troço, gente, e ele ficou um pouquinho alegrinho, deu uma relaxada, né? E dali começa, dentre tantas coisas que ele fala, ele só falou uma coisa, muito triste, eu vejo nele essa tristeza, né? Ele comentando, bom é ser operário, porque ao menos quem trabalha para alguém chega no final do mês ou no final da semana ou do dia, tem o seu salário, se paga, acabou, vai embora para casa feliz e satisfeito, colhe o fruto do seu trabalho. Mas o patrão, o que acontece, né? A gente trabalha igual escravo, tá sem dinheiro no bolso e tem que pagar. Fecha aspas, resumindo a história. Essa é a realidade dos patrões. Eu confesso que vendo ele naquele estado, eu morri de dó. Não sou muito de usar essa expressão não, mas fiquei morrendo de dó dele, porque eu vejo o tanto que o homem trabalha. O cara rala demais da conta, é o tempo todo. Naquele dia, eu cheguei lá, era 9 horas da manhã, o resto do pessoal que trabalha para ele chegou lá por volta de 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, mas ele estava lá desde as 4h30 da madrugada, da manhã, chame como você quiser. E fechou, era quase 11 horas da noite naquele dia. Ou antes ou depois, mas era isso aí, 10 horas da noite era tranquilo que ele ainda estava lá. E eu tenho visto, né, ele falando que a vida é cruel, a vida é dura, e rala, a casa toda precisando ser arrumada, porque a mulher tem comentado, dizendo que eles estão com problema na tubulação de água, então ela não tem água no bidê ou na pia do banheiro, sei lá. Tem vários problemas na casa deles, sabe essas casas que tá cheia de problema, nada funciona, e é aluguel, moram de aluguel. Enfim, meus amados, resumindo, é uma vida muito triste a deles, né? A mulher o tempo todo bestemeando, entra um cliente, ela reclama, sai um cliente, ela reclama, um cliente pergunta uma coisa, ela reclama, e é ufa, não aguento mais, é ufa daqui, é ufa dali, e ele ali, né, caladinho, ouvindo aquela situação. É uma vida que eu falo até com meu esposo, eu falei, olha, eu achei que eu era uma esposa chata, que falava demais, mas eu tô vendo que tem gente pior do que eu, né, e ri. Mas, meus irmãos, a gente vê hoje um mundo em que, quando eu estava na escola, estudava história, eu acho que eu estava na quinta série, né, sexta, quinta, sétima, oitava série, a gente estudava história. Não sei hoje se ainda estudam essas coisas, mas na minha época, teve um momento que a gente estudou uma matéria que falava do império. Não sei se era Império Romano, que raça de império que era, mas a gente estudou sobre o império e aí falava do rei, da corte do rei, dos nobres e do povão.
do povão. E o povão como que vivia? O povão trabalhava com a agricultura, né? E com a pecuária, fala, né? A parte com os animais, né? Tratava vaca, tratava bode, carneiro, porco, galinha. E tinham sua agricultura e eles trabalhavam, né, a princípio num pedacinho de terra que era até deles, mas não era deles, porque aí eu já não lembro, não quero cometer gafe, mas eu só sei que eles tinham que dar praticamente 90% de toda a produção, se eu não me engano, toda para o rei, toda para a corte, porque a corte precisava ser sustentada. Fora isso, tinham que pagar impostos, não sei como eles pagavam, daqueles 10% que restava, eles vendiam alguma coisa, e sobrava justo a quantidade de comida para eles não morrer de fome, para continuar trabalhando. E muitos ainda se endividavam, né? Se endividavam, e aí eles os levavam até como escravos, tinham que trabalhar como escravos, seus filhos eram dados como escravos para tentar pagar uma dívida, e na realidade não acabava mais. O reino, a corte, os nobres ficavam cada dia mais se enchendo de riqueza, né? Arrotando prosperidade, e o povão vivendo na miséria, vivendo na fatiga, vivendo praticamente numa grande desgraça. Os anos, os séculos se passaram. A gente hoje vive na chamada era moderna, todo mundo tem um carro, todo mundo não, mas hoje a gente tem carro, tem ônibus, tem táxi, tem avião, tem barco, tem navio, tem foguete, tem telefone celular, tem televisão de plasma. Hoje a maioria das casas, as mulheres já não sabem mais o que é lavar uma roupa num tanque, ou num rio, ou numa pedra. A gente tem tanquinho, tem máquina de lavar, tem toda a comodidade, né? A gente hoje não precisa ficar batendo a roupa na pedra para ela limpar. Eu lembro que a minha mãe, quando eu era criança, ela pegava sabão, um sabão Rio, chamava sabão Rio, um tablete de sabão alaranjado que fedia, era um cheiro muito forte, não fedia no sentido de um cheiro particular, e ela passava aqui sabão, né, que a roupa molhava no tanque, né, passava aqui sabão, depois ela punha para coarar debaixo do sol, aí deixava, né. Hoje eu entendo, eu tento aproximar o entendimento, eu acho que ela deixava coarando debaixo do sol por causa da temperatura elevada que aquele sabão atingia, e é o que a máquina de lavar hoje faz, né? Você põe na máquina hoje a 60 graus, ela derrete as manchas. Eu acho que era isso. Depois ela pegava a roupa e batia ela. A gente tinha, atrás da nossa casa, tinha um pedacinho de terra ainda, né? A casa no meio, e ficava os fundos do terreiro, né? Do quintal da nossa casa. Aí tinha um pedaço que era encimentado, assim que fala, né? E eu me lembro da minha mãe, menino, batendo aquela roupa, pá, 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 no chão. E eu lá na sala escutava os estralos, né, da roupa que batia. Eu não entendia nada, eu só sei que minha mãe dizia, isso aqui limpa tudo. Quando eu era neném, era criança, minha mãe comprava fralda de pano, então ela trocava a minha fralda e botava para lavar. Eu e a minha irmã Luana, nós crescemos usando fralda de algodão, acho que é algodão, né, porque era fralda tudo branco. Minha mãe, para lavar com as fraldas, batia nas fraldas, botava as fraldas para bronzear no sol, passava sabão Rio, enxaguava 1 milhão de vezes, depois torcia e punha no varal finalmente, amaciante. Eu nunca tinha ouvido falar, até certo então. Isso é a geração minha, meus irmãos. Eu estou com 39 anos, se eu não me engane, e nós estamos falando aí de quantos anos atrás? Faz aí uns 34, 35 anos atrás. Eu era pequenininha, até com meus 10 anos, porque minha irmã Luana passa 5 anos de mim, então eu tinha 10, ela tinha 5, né? Então eu acompanhei esse processo da minha mãe, lavando roupa no tanque, e a gente foi ter máquina de lavar roupa. Eu já estava grande, já era moça, já nós compramos a nossa primeira máquina, e foi assim, a coisa mais linda do mundo, né? Aquela máquina, quando eu e Luana fomos comprar, a gente comprou aquela que o buraco é no meio, não é por cima, é aquele buraco de frente. Aquilo era um luxo, né? E a primeira vez que a gente pôs a roupa para lavar naquela máquina, eu e minha irmã e minha mãe ficamos olhando como alguém que está guardando uma televisão, né? Estava olhando um filme maravilhoso. Ai, que lindo, olha como é que ela gira silenciosa. Oh, meus irmãos, hoje é bobeira. Hoje a gente tem tudo fácil, a gente tem comodidade, eu que o diga, aqui onde eu moro, eu tenho tudo, eu tenho máquina de lavar roupa, eu tenho a minha televisão, eu tenho ar-condicionado, porque aqui não tem como não ter, porque eu moro num lugar que se chama mansarda, que seria no último andar do prédio, né? Eu moro no 4º andar.
E o teto é muito baixinho. Tem lugares na minha casa que eu passo a mão no teto, porque ela desce inclinada, né? Então, assim, quando esquenta, esquenta igual forno mesmo, não tem como respirar. E quando faz frio, é um mofo, é uma situação complicadíssima. Então, a gente tem que ter ar-condicionado. Então, eu posso quase dizer que eu tenho, parece que uma comodidade na minha vida, né? Eu tenho aquela cortininha, a gente aqui na Itália fala zanzariera, que seria aquela telinha que a gente põe nas portas para não entrar mosquito, não entrar pernilongo. Então, aparentemente, eu tenho uma vida muito cômoda. A gente tem geladeira, né? Hoje mesmo, se eu tomar coragem, eu vou no supermercado fazer umas comprinhas, vou tacar tudo no congelador, vou congelar um monte de coisa, vou ficar sem cabeça para pensar, e no mínimo nos próximos 20 dias tem que ir no açougue, tem que ir ali, tem que ir lá. Enfim, meus irmãos, a gente hoje está muito acomodado, mas houve um tempo, né, em que as pessoas, elas sofriam muito, mas então, a gente hoje, nessa comodidade toda que nós temos, a gente acha que a gente está muito melhor do que aquele povo de não sei quantos séculos atrás. Mas quando você para ver o ritmo de vida e a prática de vida e a vida do dia a dia de muitas ou de quase todas as pessoas, você vê um sofrimento, você vê uma angústia, você vê agonia na vida das pessoas. Gente, desculpa o ruído de fundo, meus meninos, eles estão vendo um vídeo, ficam vendo alguns videozinhos no YouTube, uns canaizinhos que eles gostam, e eu não posso impedir eles de fazer isso, porque eles estão de férias, estão aqui, senão, mas é só isso. Enfim, e a gente tem visto gente muito triste, muito oprimida, pessoas cheias de dívida, cheias de conta, tem que pagar taxa para o governo, tem que pagar conta de luzes absurdas, valores absurdos de conta de água, conta de luz, tem que comprar gás, tem que não sei o que, chega no final do mês, o cara tem a televisão, o cara tem o carro, o cara tem micro-ondas, mas ele tá com a cabeça estourando porque o banco tá ligando para ele, você tem que trazer dinheiro porque tá entrando cheque, o governo tá tirando dinheiro da sua conta porque tá pagando taxa, tá pagando imposto, as mulheres estão desesperadas porque seus filhos estão crescendo no meio de uma sociedade cruel, maldita praticamente. Então a gente hoje, meus irmãos, a gente vive, né? Muitos vão trabalhar, chegam 7, 8 horas da manhã no trabalho, já saem de casa 7, 6 horas da manhã, chegam em casa 8, 9 horas da noite, vários, né? E vão vivendo assim, a gente vai vivendo assim. Inclusive, minha irmã até me puxou a orelha, né? Porque eu coloquei um vídeo falando da educação das crianças, que a gente tem que pôr criança para dormir cedo. Depois, ela conversando comigo, ela até falou, Ana, eu até ouvi aquele seu vídeo, mas olha só, a minha vida não tem como eu pôr filho para dormir 8h30, porque eu chego em casa, tem dia que é isso. Ela sai de serviço 6 horas da tarde, por volta de 6h30 ela está em casa. Mas ela diz, eu tenho que dar atenção para os filhos, eu tenho que cozinhar para meus filhos, eu tenho que dar banho nos meninos, eu tenho que fazer para casa, dependendo da situação. Então, gira. 8h30 da noite a gente está jantando. Quando consegue ir jantar nesse horário? E os meninos depois ficam brincando, e eu sei que gira daqui, gira dali. A gente só consegue parar tudo por volta de 11 horas da noite. É o nosso ritmo, é o ritmo da capital, é o ritmo de quem trabalha. Tem dia que eu tenho que trabalhar mais, enfim. Então, assim, eu não consigo pegar e calmar a casa 8h30 da noite. Tem gente que chega em casa às 9, 10 horas da noite. Tem mãe que trabalha tanto, tadinha, que dependendo da distância, ela tem que pegar 2, 3 ônibus, tem que pegar metrô. Quando chega em casa é tarde, ainda vai cozinhar, porque não tem ninguém que cozinha. Às vezes o filhinho é pequeno, deixou na casa de alguém, enfim. Então, realmente, cada um de nós tem uma situação de vida, né, diversa uns dos outros, e às vezes isso prejudica a nossa família, prejudica porque a gente não consegue ter as coisas de modo mais correto possível, mais um ritmo, né, um nível de vida o mais próximo do que poderia ser correto. A criança, quando é pequenininha, ela precisa ter os seus horários, a gente precisa trabalhar para fazê-las dormir cedo. Mas a vida vai girando de tal modo que a pessoa não consegue, porque a vida não a permite ter o que ela precisa. Enfim, meus amados,
Nessa conversa toda, a gente então hoje está nessa situação. E eu estou muito triste. Tem irmãs nossas, irmãos em Cristo, que estão vivendo situações. É marido que está bebendo, é marido que está... Eu, na minha época, meu pai bebia, era alcoólatra. Então, o problema de muitas famílias era o álcool e o cigarro, mas principalmente o álcool, né? Eram os maridos, os pais chegando em casa tonto, quebrando tudo, traindo mulher, enfim, né? Aquela bagunça que a gente já conhece. Hoje, eu escuto muitas irmãs falando de marido usando droga. Quer dizer, o troço piorou, foi muito nos anos. Quer dizer, quanto mais a vida parece evoluir no nível da tecnologia, da ciência, mais o homem está regredindo mentalmente, a ponto de estar chegando como nos dias de Noé. A violência aumenta. Por causa do aumento da maldade, o amor está se esfriando. Quer dizer, a gente está voltando no início da organização do homem na Terra. No tempo de Noé, muitos hoje poderiam dizer, os caras não tinham carro, não tinha barco, não tinha isso. Barco não sei como a gente tem a motor, não tinha um celular, não tinha satélite, não tinha todas essas coisas. Hoje a gente tem tudo, mas a mentalidade, o caráter está praticamente igual ou até pior do tempo de Noé. Quer dizer, onde que está a evolução humana? É onde eu me lembro de Salomão que fala, né? Não tem nada novo debaixo do sol. É sempre tudo igual. E se você vai ler os provérbios de Salomão, ele fala muito sobre isso. Não tem nada de novo debaixo do sol na terra dos viventes. E às vezes muitos se levantariam a brigar com Salomão. Mas o que você está dizendo? Na época que você escreveu isso, não tinha nenhum carro, não tinha uma Porsche, não tinha um Audi, não tinha uma BMW, não tinha uma Volkswagen, não tinha fogão, não tinha tanquinho, não tinha máquina de lavar roupa. Hoje nós temos isso tudo. Mas sabe, meus amados, Salomão foi o homem mais rico que pisou nessa terra. A fortuna de Salomão, ela foi muito maior do que a de Bill Gates, daquele menino do Facebook, dono do Facebook, todo mundo junto. Salomão, ele construiu coisas na época dele que muitos ficaram de boca aberta. Ele teve a sabedoria, Deus deu sabedoria para ele. Então, ele conseguia responder tudo. Salomão, ele foi o homem mais sábio e mais rico que pisou na face da terra. E creia você, foi o homem que mais gozou da vida. Ele usou e aproveitou tudo que a vida o poderia regalar. E no final da conversa, Salomão chega à conclusão que é tudo vaidade. O sol nasce, o sol se põe, a lua vai, a lua vem. A pessoa levanta de manhã, trabalha, chega em casa, enche a barriga e vai dormir. É isso, meus irmãos. Salomão chegou até a falar, a gente faz tanto, constrói tanto, projeta tanto, para quê? Para depois morrer e deixar para os nossos filhos que recebem tudo de mão beijada. Depois vocês deem uma lidinha lá nos provérbios de Salomão. Eu acho que é um livro de regra que todo evangélico, cristão verdadeiro, toda noiva prudente deveria ler. Porque ali você vê muito da realidade de um homem que viveu uma riqueza e um luxo e uma vida sem nenhum vietato, né? Sem nenhum limite. Deus, ele deixou Salomão fazer tudo. Salomão se envolveu com bruxaria. Salomão teve mulheres de todo tipo que você imaginar. Ele teve não sei quantas esposas e 1000 concubinas. Né? Hoje o cara é casado com uma mulher, tem uma amante, nós piramos a cabeça, tá errado, é pecado, é adultério. Mas Salomão teve tudo que ele quis. Conhecia o ser humano. Salomão foi um homem que conheceu o ser humano em todos os sentidos, muito a fundo. E depois de tudo que ele viveu, ele simplesmente faz essa declaração. É tudo vaidade, é tudo igual. Eu construo uma coisa hoje, amanhã eu construo outra, um monumento mais lindo do que o outro, construo palácio, construo castelo, construo sistema de irrigação para a cidade, mas no final, acabou. O que eu vou fazer? É tudo igual. O sol nasce, o sol se põe, o sol nasce, o sol se põe, vem a primavera, vem o inverno, vem a chuva, vem o verão. Então, meus amados, nesse quadro, todo nesse quadro, é onde a gente cai aqui no Salmo de número 73. E eu vou ler esse Salmo aqui com os irmãos, e eu tenho mais do que certeza que, se não todos, muitos de vocês vão cair nessas palavras aqui, vão hoje entender que vocês talvez estão vivendo isso que eu vou ler aqui hoje. Amém? Então, no Salmo 73,
O Salmo 73, tá? Aqui na minha Bíblia tá falando que foi um tal de Asaf que escreveu o Salmo 73. Eu não sei quem foi esse Asaf, mas é alguém que Deus deixou registrar suas palavras nas Santas Escrituras. E você me pergunta, Ana, mas por que você vai ler Salmo 73? Nós estamos no momento do mundo explodido, tudo vai acabar o mundo. Vamos ver profecia bíblica, vamos ver assunto escatológico, vamos ver Apocalipse. Mas é uma conversa que eu tenho falado para os irmãos, a gente precisa preparar a mala. A gente precisa juntar azeite. Eu não sei você, mas eu não consigo ficar um dia sequer sem buscar azeite na minha vida. Então, meus amados, é tempo da gente ter consciência das coisas como elas são. Então, meus amados, Salmo 73, Salmo de Asaf. Como eu disse e repito, é um salmo que vai se identificar muito com vários, dos irmãos, com muitos de nós. Eu já vi esse assunto e depois que eu vi esse assunto pela primeira vez na minha vida, isso acalmou muito meu coração, porque eu pensava muito como Asaf, tá? Eu via certas coisas e certas injustiças e meu coração se entristecia muito. E hoje eu quero trazer esse salmo para você. Talvez você está vivendo esse período na tua vida e eu queria te falar uma coisa, minha querida e meu querido. Se esse vídeo ficar longo, me perdoem, mas é aquele caso, eu não estou podendo fazer vídeo todo dia. Eu gostaria de estar fazendo, mas eu não tenho como fazer, né? Realmente é muita coisa para fazer todo dia, muitas das vezes eu sozinha tenho que resolver tantas coisas. Hoje mesmo eu tinha que correr no supermercado e eu tô deixando esse supermercado para depois, tô empurrando com a barriga até a hora que eu conseguir, depois a gente dá um jeito. Então eu te peço que você tenha paciência comigo e tenha paciência com você mesmo, porque são palavras, minha irmã, são palavras, meu irmão, que pode abrir os seus olhos, pode te tirar o senso de culpa, o complexo ou então de inferioridade, pode tirar o pecado. Às vezes você está vivendo um pecado por causa dessas coisas, o inimigo pode estar te acusando. E se a gente está preparando as malas para partir, se a gente está realmente correndo atrás, do prejuízo, vamos dizer, nesse modo de dizer, eu acho que vale a pena você ouvir o que eu estou dizendo aqui hoje, o que eu tenho para falar para os irmãos, para que isso abra o teu entendimento, porque o nosso Deus não nos deixa ficar na ignorância, Ele não nos deixa ficar perecendo como esses que não têm conhecimento nem sabedoria, amém? Eu tenho muita coisa interessante para falar hoje com os irmãos, então realmente tenham paciência comigo, amém, meus amados? Então vamos começar a ler pelo menos o Salmo, e mano a mano a gente vai desenvolvendo essa conversa. Eu acho que o nosso Deus, ele ainda está conversando muito com a sua noiva, está conversando muito com a sua igreja. Como um fiel noivo, Eles trocam cartas. E quando as cartas chegam é sempre um momento de muita alegria, porque é onde a gente cresce no relacionamento, é onde a gente conhece mais o nosso noivo, E ele nos conhece também mais, porque é onde a gente começa a compreender as coisas que ele está nos instruindo. Eu quero lembrar vocês que o Espírito Santo, ele está nos instruindo, ele está nos ensinando, ele está nos adornando, ele está nos ataviando para as bodas. E boda é festa. Nós já estamos comprometidas com Jesus. Nós já somos praticamente casados com Jesus. Quando a gente entregou a nossa vida para Ele, É como a esposa. A esposa, quando ela casa, ela entrega a vida dela, ela sai debaixo da asa do seu pai, da sua mãe, da sua casa paterna, materna, e ela passa a ser cuidada pelo seu marido. Ele é o responsável pelo lar, pelos filhos, por tudo. Então, nosso Jesus, ele já se casou conosco. Quando a gente, então, faz a promessa, de entregar a vida, você está se casando.
Você está literalmente fazendo as promessas do casamento. Você entrega a tua vida, você diz para Jesus ser o Senhor da tua vida, para Ele te guiar, para Ele te abençoar, para Ele te iluminar, e você se compromete em ouvir as instruções que Ele tem para você, os seus conselhos, e você então se compromete em colocar em prática os conselhos do nosso bom Deus. Amém, meus amados? Você se compromete com Jesus e você se compromete também com o Pai de Jesus, com o Pai do noivo, que é Deus, porque o próprio Jesus disse que nós temos que orar ao Pai, né? E você também se compromete com o Espírito Santo, fazendo de tudo para não entristecê-lo, fazendo de tudo para não afastá-lo de você, fazendo de tudo para não apagar ele em você. Você faz de tudo ouvindo a voz do Espírito. E quanto mais você se abre, se dispõe a ouvir a voz dele, mais você cresce, mais ele fala com você. E ele fala com você através das Escrituras, que é o que nós vamos fazer aqui agora, amém? Então vamos lá, Salmo 73, Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deus, ele é bom para os de coração limpo. Meu irmão, minha irmã, você me pergunta o que é ter um coração limpo? É sem malícia, é sem segundas intenções, sem hipocrisia. Um coração limpo é um coração disponível. Ele está como uma memória de um computador limpo, vazio. Ele está ali. Ele não tem malícia, ele não tem sujeira, ele não tem segundas intenções. Tem gente, vocês já ouviram esse ditado de gente que não faz nada de graça? Que você pede um favor para a pessoa, pode ser até um copo d'água. Ela até te dá com carinha boa, né? Cheia de sorriso, mas passa um tempinho ela te cobra. Ah, agora você tem que me dar 1 quilo de farinha, porque eu te dei um copo d'água ontem. Você tá lembrado? Quando você me pediu água, eu te dei. Agora você tem que me dar 1 quilo de farinha. Não tem essas pessoas interesseiras, pessoas que não fazem nada de graça. Elas estão sempre de olho num favor lá na frente, ou querem ser reconhecidas. Ah, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso por você. Agora o mínimo que você tem que fazer é reconhecer o que eu fiz por você. Tome cuidado com essas pessoas. Eu tenho pessoas ao meu redor que são assim. Tome cuidado com essas pessoas. E o que eu posso te dizer é até de evitar pedir ou precisar delas. Se você às vezes tiver que sacrificar certas situações para não precisar depender de pessoas assim, é melhor. Porque pode aparecer que um favor simples fique custando muito caro. Então, Deus, ele é bom para com os de coração limpo. Para as pessoas que não têm segundas intenções em tudo que fazem. Você é assim? Se você é assim, comece a pensar sobre você mesmo. Comece a refletir, mas será que eu, quando alguém me pede ajuda, eu vou lá e ajudo? Depois eu sequer penso no meu coração que eu mereço ser recompensado por essa pessoa? Ah, quando eu vou lá no meu trabalho, o patrão me pede para fazer tal coisa, eu faço 3 vezes mais. Tudo que eu vejo precisando de resolver, eu vou lá e resolvo, até o que está fora da minha competência. Mas agora o patrão tem que me reconhecer, ele tem que me pagar mais, ele tem que me dar um bônus, ele tem que me dar um elogio. Será que você tem sido assim? A gente, meus irmãos, precisa vigiar muito. Às vezes você trabalha 6 horas por dia e você todo dia tem um volume de trabalho para fazer. Só que em vez de você usar 6 horas para terminar, você faz em 5. Sobra 1 hora do seu tempo. E ali talvez você acha que você tem o direito ou de ir embora mais cedo e você põe isso como um direito na sua cabeça, ou então tem direito de receber mais porque você é mais esperta. Lembre-se que você tem um horário para chegar e para sair do trabalho. Se você faz em menos tempo, é a sua habilidade, glória a Deus por isso, mas você não pode se sentir no direito de pretender algo do patrão ou do coordenador, do diretor, de seja lá quem for. E enquanto você estiver dentro do seu horário de trabalho, você está ali à disposição, e se eles então colocarem mais atividade para você, você não pode nem reclamar, porque você teve a competência de terminar antes. Então, Ana, qual que é o conselho que você me dá? O conselho que eu te dou é tentar fazer as coisas um pouquinho mais devagar, com mais tranquilidade.
Tem gente que trabalha num ritmo tão corrido, que está tão acostumada a fazer tudo tão rápido, com tanta competência, que a pessoa nem percebe que ela está se amassando, né? Está se arrebentando de trabalhar, porque faz tudo rápido, porque não tem paciência em fazer num ritmo mais lento. É pecado, Ana, então eu trabalhar um pouquinho de menos, no sentido, em vez de eu vou pôr um exemplo aqui, vou lavar uma panela. Então, no instantinho eu lavo a panela e lavo bem. Esfrega ela com menos pressa, sabe? Vai varrer um chão, varre com menos pressa. Não que você tá fazendo preguiçoso o enrolão, que tá enrolando. Mas tem gente que faz tudo muito rápido, mas rápido demais, e quando assusta, acabou. E depois vem a ociosidade, porque o tempo tá lá, você não pode ir embora, ninguém te reconhece, ninguém te dá valor, eles veem que você é rápido, eles não enxergam isso como competência, eles enxergam isso como você é rápido, mas eles enxergam que é como se eles te dessem pouco serviço. E tem gente que tá sendo danejado, né? Tá tendo prejuízo, por quê? Porque muitos de seus patrões, quando vem o funcionário que é muito esperto, muito rápido, sabe o que eles fazem? Eles não reconhecem, falam, vai embora, então já que você terminou. Tem os casos dos bons corações por aí que fazem isso, mas tem aqueles que abusam. Já que ela faz isso aqui em 3 horas em vez de 4, aquela hora que sobe eu vou dar mais serviço para ela. Por que eu vou fazer tal coisa? Eu vou descarregar nela. Então ela tem que estar aqui assim mesmo. Então, meus amados, uma dica que eu dou para vocês, não mostre todos os seus talentos, não mostre todos os seus dotes, todas as tuas habilidades. Às vezes você está no emprego, num serviço, que tem coisa que não te compete fazer e você sabe fazer. E você é esperto, faz tudo. Eu vou te dar um conselho para que ninguém abuse de você, faça aquilo que é teu para fazer. E se você pode ser bênção, seja bênção, mas não alonga muito o braço e queira mostrar que você sabe fazer além disso. Por quê? Porque às vezes você vai terminar trabalhando muito mais, com a mesma paga e sem reconhecimento. O que acontece? No final você sai do emprego chateado, oprimido, com raiva do patrão, porque você acha que o dever do patrão é te reconhecer. Realmente é isso, né? Se eu sou uma bênção com você, você tem que ser uma bênção comigo. Só que você se esquece que você vive num mundo que jaz no maligno. E que o homem é egoísta. Você não sabe com quem que você está lidando. Pode ser que é um patrão que é ímpio, é egoísta, é uma pessoa que nem vê o que você faz. Não espere ser reconhecido pelos outros. Faça o que você tem que fazer e basta. Honre o seu patrão diante dos olhos de Deus. Mas não espere nada de ninguém. Porque pode ser que tem quem vai reconhecer a sua capacidade. Mas pode ser que tem gente que vai só abusar de você. E no final você vai acabar muito cansado, muito fatigado e com raiva, com ódio. Até com mágoa dessa pessoa. E quer dizer, então você querendo ser uma bênção, você vai acabar trazendo maldição para sua vida, porque vai chegar no momento que você vai ter que ou pedir perdão ou perdoar determinada pessoa que ela abusou de você e ela nem tem noção do que fez. Só você que entende tudo. Quer dizer, você praticamente fez tudo sozinho. Então, se você tem muitos dons, muitos talentos, muita habilidade, mantenha certas coisas para você. Mantenha entre você e Deus, não é pecado, não é pecado. Faça o que você tem que fazer com excelência, com capricho. Se você está estabanado para fazer as coisas, quer dizer, faz tudo muito rápido, porque você é rápido. Comece a exercitar a ponderância. Eu vou fazer tudo, mas eu vou fazer o menos rápido, porque eu preciso fazer de modo que eu não me arrebente. Para que eu tenho que carregar aquele troço pesado rápido? Para que eu tenho que digitar rápido demais? Eu estou habituado, eu estou viciado em correr com as coisas. E isso só gera em você um estresse, porque depois você fica frustrado porque não tem o que fazer, o patrão olha para você e te descarrega mais serviço. E é onde muitos estão sobrecarregados e cansados e afadados. Enfadados, né, a palavra? Enfadados. Então, meus amados, a gente precisa aprender a medir todas as coisas com o coração sempre puro diante do Senhor. Amém? Amém, meus amados? O coração puro, agora que eu estou aqui, eu vou continuar com esse assunto. Uma querida irmã, ela fez uma pergunta, eu até escrevi nos comentários, mas eu prefiro falar porque eu sei que a maioria de nós estamos na mesma situação. A irmã falou que eles estão devendo muito dinheiro
estão devendo muito dinheiro na praça. E ela falou que ela e o marido trabalham para pagar. Mas ela falou, Ana, se o arrebatamento está perto, se o Senhor está próximo de voltar, será que eu não estou em pecado porque eu não consegui terminar de pagar minha dívida? Quer dizer, eu estou em dívida com a terra, vamos dizer assim, né? Com o mundo. Será que eu vou ser arrebatada? E essa irmã, ela praticamente tem se sentido em culpa por estar devendo dinheiro. A minha resposta para ela, meus irmãos, é o seguinte. Uma vez eu fiquei devendo cartão de crédito. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Era uma dívida pequena, mas infelizmente eu não estava tendo trabalho. Eu trabalhava por conta própria e eu precisava usar o cartão de crédito. Eu estava arrumando a minha casa, tijolo, cimento, etc. E eu acabei me endividando com o cartão de crédito e, assim, acabava a comida. Eu tinha que correr no supermercado, comprar as coisas. Chegava uma conta de luz, eu tinha que pagar. Então, assim, muita coisa eu fiz com o cartão de crédito. Tô fazendo fatiga hoje, campainha toca menino, fazendo bagunça, enfim, mas glória a Deus. E ali eu me lembro, meus irmãos, que no primeiro mês eu não consegui pagar. E o cartão de crédito, o que faz? Se você deve 100 e não paga 100, aí no mês seguinte ele já te coloca com 200, não é isso? Aí você tem que chegar no mês seguinte, pagar os 100 que você devia, porque você realmente usou, e mais 100 que é os juros. Aí se chegar no segundo mês você não conseguiu pagar 200, no outro mês ele vai para 400. É mais ou menos isso, eu não estou brincando. Eu estou falando o valor exato, mas para quem tem dívida sabe que é isso. São juros absurdos. No terceiro mês, 400. No quinto mês vai para 800, né? E o negócio vai virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. E foi o que aconteceu comigo. Chegou num ponto que virou uma bola de neve que eu não tinha como pagar. E nesse meio tempo, eu trabalhava pouco, porque o serviço entrava pouco. E, infelizmente, o dinheiro que entrava, eu tinha que cobrir as outras coisas. Pagar a conta de luz, tinha que pagar um pedreiro, tinha que comprar comida, tinha que pagar a internet, porque eu trabalhava no computador. Enfim, a vida foi levando. Eu cheguei aí no Procon, no SES, como é que chama? Um órgão que tem em Belo Horizonte, ou não sei se tem ainda, e ali eu levei a conta do cartão de crédito, eu levei as contas que estavam chegando, e eu cheguei com a mulher desesperada. Eu falei, olha, eu devia tanto, eu nem lembro o valor da minha dívida, mas eu sei que eu tinha que pagar 10 vezes mais do valor que era. E eu mostrei para a mulher, falei, gente, eu não tenho como pagar isso. E eu vim aqui para mostrar para você, eu quero pagar o valor que eu usei, o justo. Se eu usei tanto, é isso que eu tenho que pagar. E se eu tenho que pagar juro, que sejam juros justos, mas não esse absurdo que estão me cobrando. A mulher olhou para mim, Procon, a mulher do Procon, ela olhou para mim, ela olhou para um lado, ela olhou para o outro, ela falou para mim, posso te dar um conselho? Eu falei, pode. Ela falou, olha só, acho que era a American, era a Visa ou a Mastercard, eu não me lembro que eu devia. A mulher do Procon virou para mim e falou assim, eu posso te dar um conselho? Eu falei, me dá um conselho. Aí ela virou para mim e falou assim, deixa quieto, deixa o pau quebrar. Eu falei, por quê? Ela falou, porque se você ligar para eles, eles não vão negociar com você a dívida justa. Eles não vão baixar o valor, não agora. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão só aumentar essa bola de neve. E você não tem estrutura para bancar isso. Quer dizer, no final, eles estão te roubando. Eles estão querendo tirar seu pelo, digamos assim. Então, deixa eles cobrar. Vai chegar uma hora que vai existir uma probabilidade deles, então, te cobrarem a dívida praticamente justa. Ou algo parecido. Mas enquanto essa conta não chegar no valor correto, que deveria ser, deixa o pau quebrar. Não esquenta a cabeça, não. Eu falei, mas aí meu nome vai para o SPC, mais não sei o que, mas ela falou, deixa seu nome ir. Seu nome vai para o SPC, não por sua culpa, porque você está aqui diante de mim mostrando que você quer pagar, porque se fosse para pagar a dívida correta, eu ia conseguir pagar, meus irmãos. Mas como chegou num negócio completamente fora do real, ela virou para mim e falou, olha, seu nome vai para o SPC, você não vai poder mais fazer outro cartão de crédito desse, você não vai poder abrir conta no banco, mas você precisa realmente disso tudo, nessa altura do campeonato? Ou você... Eu falei, não, já estou com tudo bloqueado, porque como eu não estou podendo pagar o cartão de crédito, estou com tudo bloqueado. Ela falou, então, você tem que aprender a viver sem. E quando você puder pagar, se eles te derem uma proposta honesta, então você paga, se não, deixa o pau quebrar, porque depois de um tempo seu nome vai sair do SPC, e não sei o que, aí vai ficar a conversa toda. Mas aquilo ali, meus irmãos, pode parecer um absurdo, mas aquilo acalmou meu coração, porque eu estava desesperada, eu não dormia. Todo dia a conta ia chegando para mim, eles ligando para minha casa o dia inteiro e me cobrando valores absurdos. E eu quero dizer o que com isso? Porque às vezes
Esse mundo que jaz no maligno, eles colocam a gente em tais situações tão absurdas que você fica prisioneiro de um sistema. E é o que mais está acontecendo aí fora. Pessoas endividadas até o pescoço e vivendo como na época dos castelos medievais, entregando tudo da sua produção e tendo justo para não cair morto no chão, porque você tem que continuar vivo para continuar a trabalhar, para continuar a pagar e pagar o sistema corrupto do mundo. Você vai tentar fazer um plano de saúde, você tem que pagar uma cifra fora do real, fora da... Gente, você não tem noção, mas como é que faz? Uma pessoa com 60, 70 anos, que está mais velha, tem que pagar quase R$1.000, R$2.000 de seguro, de convênio médico. E às vezes a pessoa está em estado de saúde perfeito, mas tem que todo mês pagar R$1.000, R$1.000, R$1.500, R$2.000 ali. É um dinheiro que você entrega. E aí quando você precisa... Né? Se chega um momento que você precisa, eles ainda falam, olha, se acontecer um problema, tal problema, você só vai poder ter direito depois de 5 anos que você estiver fiel conosco. Quer dizer, é um sistema mundano fazendo de tudo para amarrar o povo. Amarra daqui, amarra dali, amarra de cá, amarra de lá. Você tem que fazer compra no supermercado, você não consegue comprar nada, porque é tudo caro e cheio de veneno, cheio de agrotóxico, cheio de porcaria. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Você não pode usar água, você mora no Brasil, o maior reservatório de água do mundo praticamente está no Brasil. O maior rio do mundo corre no Brasil, que é o Rio Amazonas. O Brasil é cheio de fontes de água doce para tudo quanto é lado. E o país cobra um absurdo na conta de água dos seus moradores. Ok, que é uma população muito grande, mas... A luz é um país que por si só produz energia elétrica, não é igual certos países do mundo que tem que comprar energia do vizinho, que não tem nada. O Brasil produz energia elétrica e cobra um saco de dinheiro todo mês na conta de luz do povo. Existem sistemas para fazer ficar barato a conta de luz do povo, mas o Brasil ele não apresenta nenhuma solução, ele só quer o dinheiro, ele só quer encher o bolso. E paga imposto, e paga isso, e paga aquilo, e paga aquilo, e paga aquilo. Então, o que eu tenho para dizer para você que está com senso de culpa? Porque você está com a sua vida toda endividada. Porque às vezes você abriu uma empresa, você abriu uma atividade, você... Não sei o que você arrumou, meu irmão, minha irmã. Olha só, você continue trabalhando como você trabalha todos os dias. Você continue pagando o que você consegue pagar todo o tempo que paga. Você continue fazendo a tua parte. Mas uma coisa, em nome de Jesus, você tem que pedir a Deus para tirar do teu coração, que é o senso de culpa. Eu estou em pecado porque eu estou cheio de dívida, então eu sou um ladrão. Você não é um ladrão. O mundo é o ladrão. O mundo é que está arrebentando com todo mundo. E isso não é só no Brasil, creia. Esse patrão meu que eu tenho agora, o cara tá vivendo quase que em depressão, porque ele não tem uma casa própria, ele paga aluguel, a casa que ele paga aluguel tá toda quebrada, toda moça, como a gente fala aqui. Ele paga valor absurdo para tudo que faz e a vida dele não vai para frente. E aí você vê do lado do estabelecimento comercial dele, outro estabelecimento ou outros estabelecimentos comerciais, de gente que se juntou com a máfia aqui da região, porque aqui tem a tal da máfia ainda, e os caras estão rachando de ganhar dinheiro, estão lavando dinheiro sujo para tudo quanto é lado, comprando e construindo bens e atividades, e está todo mundo feliz com um carro novo para cima e para baixo. E aí é onde a gente cai no Salmo 73, quando o caso é para o cristão. Então Deus fala que Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Você precisa pedir ao Espírito Santo para limpar teu coração. Que caia toda acusação, todo senso de culpa e todo tipo de remorso, seja lá o que for. Porque você está fazendo a tua parte, minha irmã. Você está fazendo a tua parte, meu irmão. E sabe o que te espera se você está sendo correto com Deus em primeiro lugar? Sabe o que te espera? Finalmente o descanso eterno, a paz e o consolo do Senhor. É onde não vai ter mais lágrima, onde não vai ter mais tristeza. Onde vai ter só alegria, plenitude e júbilo. Ontem, eu não vou conseguir ler esse salmo.
Ontem, daqui a pouco eu acho que eu vou puxar ele direto, eu vou só ler e basta, mas ontem eu tava lá limpando a cozinha, e a cozinha industrial, eu não sei se você que tá aqui me ouvindo conhece cozinha industrial, e eu vou te dizer um negócio, é um servição, sabe? É tudo grande, é tudo pesado, é tudo muito sujo, e você termina de limpar, suja tudo de novo, e é um negócio assim, é uma loucura. Trabalhar numa cozinha industrial, seja de doce que de salgado, é uma loucura. E ontem eu tava lá limpando a mesa, o rapazinho tinha acabado de fazer um bolo, né, todo decorado, um carrosselzinho, a coisa mais lindinha e tal. Sujou a cozinha toda de açúcar, de não sei o que, não sei, eu tô lá limpando. Aí eu fiquei pensando, limpando aquela mesa de aço, né, de alumínio. Eu fiquei pensando, falei, gente, isso é tudo vaidade. É um doce que eles vão comemorar, não sei o quê, todo mundo vai engordar. Esse doce tão bonitinho vai ser todo cortado, feito em fatias, e acabou aquilo tudo. E eu tô aqui limpando essa mesa pela 4ª, 5ª vez hoje. O rapaz tá cansado, eu tô cansada, a cozinha não consegue ficar limpa. Eu não consigo ir embora de lá com a cozinha toda limpa. Tem sempre alguma coisa lá em movimento, eles estão sempre fazendo alguma coisa, enfim. E eu nunca consigo limpar ela do jeito que eu gostaria, né? Mas é tudo vaidade. E ali você fala, meu Deus, será que na eternidade vai ser assim? Porque a Bíblia fala de banquete no céu. A Bíblia fala que quando a noiva subir para o céu vai ter um banquete esperando por nós. Inclusive o nosso próprio Senhor Jesus, ele disse que ele não voltaria a beber do vinho. Ele só voltaria a beber o vinho quando ele estivesse na presença da sua noiva, quando ele estivesse com o seu povo. Quer dizer, quando a igreja for arrebatada, e nós, os santos, nós, assim, eu falo pela fé, claro, estivermos com ele no céu, vai ter um banquete. E nesse banquete vai ter vinho. E o Jesus Cristo, né, nosso amado Senhor e Salvador, vai beber vinho. Agora, depois de 2000 anos, ele vai beber vinho de novo. Então, a Bíblia fala que existe um banquete. A Bíblia fala que existe um banquete. Então eu acredito que de algum modo existe algum tipo de comida no céu. E a coisa é tão certa que quando o povo estava nos 40 anos lá cruzando o deserto, choveu maná do céu. E tem quem diz que aquilo ali era o pão dos anjos. O maná do céu era o pão dos anjos. Então, e a Bíblia fala que as coisas que nós conhecemos aqui na terra são uma sombra daquelas que realmente são. Então, meus amados, eu me permito, e aqui é eu, Ana Paula, que estou falando, tá? Não na Bíblia que está escrito, mas é eu que estou falando, pelo pouco que eu já li aqui sobre esses assuntos. Eu acredito que no céu vai ter comida, na eternidade vai ter alimento, a gente vai poder comer. Nós vamos ter um corpo glorificado, a gente não vai precisar metabolizar esse alimento como o nosso corpo atual metaboliza e no final a gente joga esse... Eu não sei como é que vai ser, meus irmãos, não tem como. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração daqueles que amam a Deus, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Mas se Deus nos deu o prazer de se alimentar com todo tipo de guloseima, provavelmente no céu vai ter muito mais do que a gente imagina. A Bíblia fala, por exemplo, no milênio, né, já dentro, quando a terra começa a entrar no acerto de conta com Deus, que o leão vai comer junto com o carneiro, né, com a ovelhinha, eles vão pastar junto. Então, eu não sei o que tem no céu de comida, mas eu imagino que no céu se come, e se come muito bem. Amém, amados? E se no céu se come muito bem, provavelmente vai ter quem produz o alimento, vai ter quem cria aquilo ali, né? Você vê, por exemplo, a Bíblia falar de vestes. Nós vamos receber novas vestes, nós vamos receber coroas. A Bíblia fala de uma mesa toda adornada para o banquete com a noiva. Então, alguém por detrás de tudo isso confeccionou essas coisas. Alguém costurou as cortinas, as toalhas de mesa, as cadeiras. Alguém fez essas coisas no céu. E aí a gente se pergunta, será que Deus com a sua palavra criou tudo? Ou será que Deus no céu, ele tem quem faça isso? E é onde eu quero chegar. Se Deus lá no céu tem quem faça instrumentos, objetos, quem cozinha, quem trabalha, com certeza não deve ser um ritmo de trabalho como a gente tem aqui na terra. Que você limpa, alguém suja, e quando você limpa com dificuldade, você arrebenta a mão de tanto tocar em produto de limpeza, ou você machuca porque você tem que usar um martelo para bater um parafuso, um prego, desculpa. Quer dizer, eu não creio que a fatiga do céu pode ser comparada àquilo que a gente faz aqui na terra, porque lá
A Bíblia fala de prazer, de júbilo, de plenitude, de gozo eterno. Então eu acredito, meus irmãos, que todo trabalho que vier a ser executado na eternidade, porque eu não me limito só ao céu, o terceiro céu de Deus, porque lá em Apocalipse fala de novos céus e nova terra. E a gente tem no mínimo 3 céus, que é o céu azulzinho que a gente vê os aviãozinhos passando para um lado para o outro. Nós temos o céu onde estão os planetas, o Sol e toda a Via Láctea, dizemos assim, né, o sistema solar e tudo mais do universo. E temos o terceiro céu, que é onde Deus habita, que é um céu que para entrar nele tem que ter uma porta dimensional. É a tal porta lá de Mateus, capítulo 25, na parábola das 10 virgens, é a mesma porta que se abriu para Jacó, né, que ele viu uma porta aberta no céu com uma escada e os anjos desciam e subiam. É a mesma porta que várias vezes, né, se abriu e eles viram os céus abertos. Estevão, quando estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos, quer dizer, um portal dimensional literalmente se abriu e eles viram então o céu onde Deus habita. O apóstolo Paulo foi arrebatado ali. O apóstolo João em Apocalipse diz: eis que viu uma porta aberta no céu, né? E alguém diz, sobe para aqui. E ele então se encontra em espírito no céu onde Deus habita. E ele fala, não sei se no corpo, não sei se o espírito, não sei, mas eu sei que eu estava lá. E dali eu vi tudo que aconteceu. O apóstolo Paulo a mesma coisa. Conheço um homem que foi até o terceiro céu. Não sei se em carne, não sei se em espírito, não sei como. Eu sei que ele foi. E ele viu coisas indizíveis, que não se tinha como expressar o que eles viram no céu. De tamanha maravilha e tamanha novidade, porque não tem palavra para descrever as coisas que estão lá. Então, meus amados, eu creio que aquilo que está preparado para quem vai entrar na eternidade vai ser muito lindo e a gente precisa se esforçar para isso. Por isso, a necessidade de um coração puro. Vou continuar lendo o Salmo. Vamos sair do versículo 1. Quanto a mim, esse mim aqui é o Asaf, né, que escreveu o Salmo, porém quase me resvelaram os pés. Resvelar, meus amados, significa escorregar, deslizar. Então ele está falando que ele quase escorregou. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos físicos de alguém que está caminhando no marchapé, né, no meio fio, não, de vida. Ele está falando que ele quase desviou dos caminhos do Senhor. Por quê? Pois eu invejava os arrogantes. Asaf, diante da vida dele, diante da vida dos demais, ele ficou com inveja das pessoas arrogantes, das pessoas soberbas, orgulhosas, presuntuosas. Ao ver o quê? A prosperidade dos perversos, dos cruéis, dos malvados, que prejudicam alguém, que praticam coisas terríveis. Ele via essas pessoas prosperando, porque para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio, seu corpo é brilhante, é lustroso, reluz. São os poderosos desse mundo, né? Os caras estão sempre bem, tá tudo bonito. Não partilham das canseiras dos mortais. Os caras não sofrem, são gente que não sofre, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto, porque eles se sentem invencíveis. Isso não parece com a socialite do mundo, com os Illuminatis do mundo, com os políticos do mundo? Os caras estão sempre bem de saúde, estão sempre bonitos, os filhos são bonitos, as casas são bonitas, ninguém nunca tem um problema, tudo sempre riqueza. Você vê talvez na rua de sua casa pessoas que prosperam, são pessoas cruéis, são pessoas maldosas, mas nunca tem nenhum resfriado. E Asaf fala que ele começou a ter inveja desse povo. Os olhos dessas pessoas saltam-lhe a gordura. Do coração brotam-lhes fantasias. Eles não têm mais o que fazer com dinheiro, então eles começam a criar invenção. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Quer dizer, eles têm prazer em ver a desgraça do povo. E a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se revolta para eles e os tem por fonte de quem bebe a largos sorvos, tragos, gole. Sabe, o povo, quando vê essas pessoas, eles os têm como alguém que bebe a gole a prosperidade da vida, a riqueza da vida. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo?
Então, por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte que bebe a goles, né? E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Essas pessoas arrogantes, elas põem a Deus como nada, porque eles têm tudo, eles são invencíveis. Eles vão vivendo de vitória em vitória, de vitória em vitória. Eu conheço gente assim. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Aí Asaf começa a chorar aqui. Ele fala, se o ímpio está tranquilo, a riqueza do cara sempre aumenta, a boa vida, a prosperidade. Você que está aí me ouvindo, minha irmã, meu irmão, você provavelmente conhece alguém assim. Eu conheço. Eu conheço gente que está com a vida super boa e está querendo comer o couro do outro. E estão fazendo injustiças sobre injustiças sobre injustiças e oprimindo os pobres, que se tornaram pobres por causa da ganância desses aqui. Então Asaf fala assim, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ele está falando de uma vida dura. E ele fala que me serviu conservar a fé em Deus. Eu sou bonzinho, eu sou correto, eu sou honesto, eu creio em Deus, o meu coração é puro, mas cada dia que passa eu estou só levando ferro, desculpa a expressão. A minha vida é labutuosa, eu estou sofrendo, enquanto que os arrogantes estão vivendo no bem bom e não acontece nada e eles nem a Deus seguem. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Quer dizer, Asaf entrou numa crise, porque ele via o ímpio prosperando e ele, que era uma pessoa justa e temente a Deus, vivendo uma vida dura. Então ele começa quase que a criticar a Deus e ele começa com esse pensamento, mas Deus existe? Será que Deus está vendo tudo isso? Quer dizer, o perverso prosperando, crescendo, tendo tudo, não tem problema, não tem opressão, consegue pagar tudo, consegue passar por cima de tudo. E eu, que sou um cara honesto, levando essa vida dura, e ali ele então começa a bater em confronto com a existência de Deus. Mas será que Deus existe? Será que Deus está vendo tudo isso? Então aí ele entra, meus irmãos, presta atenção. Eu sei que o vídeo está longo, mas presta atenção. Ele vira e fala-se o seguinte, se eu pensar em falar tais palavras, quais palavras? Mas será que Deus existe? Por que eu, que sou um homem de Deus, estou vivendo uma vida tão dura, tão pesada, tão sofrida, tão injusta? E aquele ali que é meu vizinho de casa, vamos pôr um exemplo bem perto, né? Porque Asaf, ele provavelmente ele viu os grandes, mas ele via também aqueles que estavam próximo dele, que eram perversos e que prosperavam. Pessoas que viviam uma vida tranquila, com saúde e prosperidade. Então ele vira e fala, só dele pensar em falar tais palavras, quer dizer, confrontar a Deus diante dessa situação, desse quadro, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso. Quer dizer, ele estava com medo de trazer maldição sobre si, confrontando a Deus. Então ele tinha temor até em colocar isso que ele estava vivendo no coração dele, essa angústia, essa indignação em palavras. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Quer dizer, o que é esse entrar no santuário de Deus? Ele entrou na presença do Senhor. Chegou o momento que Asaf, literalmente, provavelmente, ele se desabafou diante de Deus, com Deus. E ali Deus, então, começa a revelar a realidade como ela é. E vamos continuar lendo o Salmo. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Por quê, meus irmãos? Porque são homens cruéis, são homens ímpios, são homens egoístas, são homens que estão longe de Deus. E a Bíblia fala que por mais que eles tenham toda essa prosperidade de vida, a queda deles é repentina. E se você começa a ver o histórico de pessoas cruéis que vão indo embora nesse mundo, uma a uma, você vê nelas um fim repentino. Eu tenho muito medo por essas pessoas. Às vezes é algum parente que vive te oprimindo.
Às vezes é um parente que está só sugando seu sangue, está só sugando sua energia, é uma pessoa cruel, é uma pessoa que só faz maldade. Eu teria tantos exemplos para dar, mas eu prefiro ficar neutra, que a carapuça aqui está servindo para muitos. Muitos de vocês estão vivendo esse quadro. Vocês estão, às vezes, diante de um patrão ou de um parente, às vezes um parente tão próximo, uma mãe, um pai, um filho, um irmão, um cunhado, uma sogra, um sogro. Sabe, pessoas que têm uma vida de prosperidade, quer dizer, dentro do mundinho deles está tudo bem. Às vezes são pessoas que estão até vivendo uma certa miséria, mas não falta. Se eles quiserem pegar um dinheiro, comprar uma roupa, um remédio, quiser resolver a vida, eles têm condição. Não existe para eles os obstáculos que existem para os demais. E aquela pessoa está te oprimindo, está fazendo da sua vida uma prisão. Eu tenho muito medo, muito temor por essas pessoas, porque se essas pessoas não converterem ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor, e essas pessoas continuarem praticando a maldade, a perversidade, a crueldade, a injustiça, essas pessoas, se elas forem passadas diante do juízo dos olhos de Deus, quer dizer, Deus olhar o coração dessas pessoas e constatar que são pessoas cruéis, são pessoas ímpias e são pessoas perversas, sabe o que vai acontecer? A destruição dessas pessoas pode ser repentina. Porque a Bíblia diz que são pessoas que elas vivem uma vida boa, mas a destruição delas é repentina e todo bem, toda alegria, toda prosperidade delas acaba de uma vez só. E é como se elas acordassem de um sonho. Meus irmãos, enquanto nós parecemos muitas das vezes estarmos vivendo um pesadelo na nossa vida, por causa dos problemas, das opressões, da injustiça que não acaba nunca, e a gente acha que está vivendo um pesadelo e não vai acabar nunca. Para nós que tememos a Deus, um dia nós também vamos acordar desse pesadelo e vamos despertar na realidade. A realidade dos santos é uma realidade de paz, de consolo. A Bíblia fala que Deus vai enxugar as nossas lágrimas. E o nosso sofrimento aqui não tem como ser comparado à glória que há de vir sobre nós. Quer dizer, a gente vive debaixo de luta, debaixo de desafio, debaixo de opressão, de tanta coisa injusta. Porém, a Bíblia fala que vai chegar um momento que Deus ele vai nos libertar, Deus ele vai nos resgatar, Deus ele vai nos dar uma vida de paz, de júbilo, de alegria. Há de lá de ter a presença do próprio Deus em nossa companhia, de poder estar com Jesus, ainda receberemos uma vida de gozo eterno. Então, meus amados, do mesmo jeito que para nós vai ser assim, para os ímpios, para os perversos, eles vão acordar desse sonho que é viver no mundo, no reino da terra, nos reinos dessa terra, em que eles bebem, manam leite e mel. Eles vão abrir os olhos no inferno. Eles vão abrir os olhos, dentro da grande tribulação, eles vão abrir os olhos no lago de fogo e enxofre, eles vão ter destruição repentina. Você vê casos de pessoas que viveram a vida inteira assim e terminaram doentes numa cama de hospital, vegetando e sofrendo. Quantos estão nos hospitais agora, enquanto eu estou aqui falando? Pessoas que a vida inteira foram más e cruéis e vão morrer e vão para o inferno, meus irmãos. Mas antes que eles morram e vão para o inferno, eles estão num leito de hospital nesse exato momento, vegetando, sofrendo dores, feridas nos corpos. Pessoas, meus irmãos, que nunca quiseram aceitar a humildade na vida delas. Pessoas que sempre fizeram de tudo e do pior para serem más umas com as outras. E Deus permite que essas pessoas caiam até num estado de coma, ou no estado de invalidez, a mente se perde, eles não têm mais consciência nem para se arrepender. E ali é o tempo só de terminar de degenerar o corpo dessas pessoas e elas morrem. Aí muitos dizem, fulano descansou. Que descansou? Acordou numa situação muito pior do que a anterior. Isso é o inferno, é a eternidade sem Deus. Tem gente que fala assim, eu vou me matar porque eu sofro tanto, eu não aguento mais. A minha vida tá ruim demais, é muita tristeza, é muita opressão, é muita injustiça, é isso. Eu vou me matar, porque eu vou botar um fim em tudo isso. É uma pura ilusão de Satanás, porque essa pessoa vai se matar.
Mas quando ela abrir os olhos, na mesma hora, ela vai estar numa dimensão chamada inferno. E ali tem choro, ranger de dentes, o fogo não se apaga e o verme não morre. E ali é só o início de uma eternidade eterna, desculpe meu pleonasmo, de sofrimento. Sofrimento na alma, sofrimento no espírito e sofrimento no corpo físico, porque no dia do grande juízo, juízo do trono branco, está lá no final do livro de Apocalipse, a Bíblia diz que o inferno vai dar os seus mortos, o mar vai dar os seus mortos, a morte vai dar os seus mortos. Quer dizer, você vai ver o mar dando o corpo da pessoa que morreu no mar e está no inferno, o espírito e a alma. Então você vai receber o corpo físico, o corpo espiritual e a alma no corpo. Quer dizer, do jeito que nós somos agora, aqueles vão comparecer diante de Deus no tribunal do grande trono branco. E o nome dessas pessoas não vai ser encontrado no livro da vida, elas vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre. Eu não sei se você já viu enxofre pessoalmente, eu já vi. Aqui na Itália a gente fala zolfo, né? Sulfurado, um negócio assim. O enxofre, ele fede, ele tem fedor, por exemplo, de batata podre. Só que ele não só fede, você imagina o enxofre queimando. A pólvora, essa pólvora que explode. Aquele trem, meus irmãos, quando atinge o fogo, aquilo ali não queima, não pega fogo. A dinamite, né, a pólvora, ou o próprio material que eles usam para fazer foguete. Foguete, né, no Brasil, quando explodem os foguetes, foram feitos foguetes, por exemplo, fim de ano, né, soltam foguetes. Se você presta atenção no fogo de um foguete, é um fogo plasmático. A pólvora, o enxofre, quando ele atinge a temperatura para esquentar, para queimar, ele não pega o foguinho quando a gente acende a folha seca e ela faz a chama normal, a chama da vela, a chama do fogão, não. O fogo do enxofre é um fogo plasmático. Quer dizer, é quase um fogo líquido. Ele é muito mais quente do que o fogo normal de uma fogueirinha qualquer que você acenda. E além de tudo, fede. Em palavras curtas, é um fogo ácido. Quer dizer, quem estiver queimando na eternidade não vai estar só queimando em chamas, que por si só já é terrível. Diz que uma das coisas mais dolorosas que tem é o fogo. O fogo não pode ser comparado a outro tipo de dor, porque é uma das coisas mais dolorosas. Mas é um fogo plasmático, é um fogo que ele queima e ao mesmo tempo ele tem a sensação ácida, corrosiva. Só que ali, meus irmãos, quem está na eternidade vai queimar eternamente, vai ter a sensação mínima, é disso para pior, de estar sofrendo uma queimadura ácida com fogo ao mesmo tempo. É como se eu pegasse a mão de uma pessoa, pusesse um ácido muito corrosivo, muito doloroso, muito fedorento, muito violento, e ao mesmo tempo acendesse fogo por cima e fazesse o efeito do fogo queimando e o ácido queimando ao mesmo tempo. Isso é um fogo plasmático. É o mesmo fogo que consumiu Sodoma e Gomorra. E foram achadas relíquias de Sodoma e Gomorra, tudo derretido. E tinham certos materiais ali em Sodoma e Gomorra que os historiadores disseram, isso aqui, para estar derretido deste jeito, teve uma temperatura tão elevada, que derreteu e ficou nesse estado. Esse é o fogo do inferno, que hoje muitas almas estão lá. E esse será o fogo do lago de fogo e enxofre. Se Deus fala em enxofre, provavelmente deve ser o elemento químico, o elemento químico ou um dos elementos químicos mais potenciais para atingir alta temperatura plasmática. Eu não sei, mas se Deus fala fogo e enxofre, é porque a coisa vai ser terrível. Então, meus amados, as pessoas ímpias, elas podem viver uma vida de rei nessa terra. E eles acham que Deus não existe para eles porque eles são invencíveis. Pobres miseráveis que são. Porque a morte pode vir e levá-los naquela mesma noite. Você vê lá a história do rico e do Lázaro. O rico estava desesperado no inferno. E o inferno existe se você não acredita.
E o rico estava tão desesperado que ele pediu gota d'água para refrescar a boca. Gota d'água não refresca a boca de ninguém, principalmente se o cara estava numa temperatura do centro da Terra, uma temperatura que a gente não tem ideia do que é. Mas ele pediu gota d'água na língua. Eu acredito que aquela gota iria só lembrar a ele a sensação do que é ter uma língua fresca. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Quer dizer, Asaf, então, ele chega numa situação de quem acordou para a realidade. Aí ele fala que o coração dele se amargou e as suas entranhas se distorceram. Porque ele estava embrutecido e ignorante, ele não tinha noção da realidade da vida dele e da realidade da vida dos ímpios. Ele era como um irracional, quer dizer, ele não pensava na presença de Deus. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. A mão direita na Bíblia é um sinal de força, de compromisso, de fidelidade, de voto. É como se Deus tivesse feito um voto com os homens. Eu dou meu filho na cruz, ele vai morrer, vai derramar o sangue. E todo aquele que aceitar esse desafio e se entregar, eu vou fazer um voto com eles. Eu vou ser fiel e vou salvá-los de mim mesmo. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quer dizer, Asaf então entendeu que ia chegar um momento que todo aquele sofrimento dele ia acabar porque ele seria recebido na glória. Meus irmãos, vocês já pararam para se perguntar por que o céu ou a eternidade onde Deus habita é comparado ou chamado também de glória? O nome da casa de Deus é glória. E o que significa glória? Glória é uma honra eterna, glória é prosperidade, alegria, júbilo, e é tudo de bom e demais que você imaginar. Nós vamos viver na chamada glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ali então Asaf começa a entender que a alegria dele era o Senhor. A alegria dele era o Senhor. É o nosso caso, meus irmãos. A gente pode estar comendo o chamado pão que o diabo amassou, mas o nosso coração, ele está diante dos conselhos do Senhor, e a gente crê que um dia seremos recebidos na glória. E como quem acorda de um pesadelo, nós vamos acordar num sonho eterno com o Senhor, numa vida verdadeira, com o Deus do impossível, Deus todo-poderoso, Deus lindo e amoroso que é. E aí, meus amados, quem mais temos nós, se é lá no céu que na terra? Se não o nosso Deus tão lindo, amoroso, longâmino. Deus podia fulminar Asaf. Deus podia bater, acabar com ele. Esse homem está pecando contra mim. Mas Deus, no seu amor infinito, quando Asaf entrou no santuário de Deus, quer dizer, ele entrou em oração e meditação das Escrituras, aquilo que ele podia. E ali então Deus começa a mostrar a realidade dos ímpios. É uma vida de ilusão, meus irmãos. É onde eu pergunto para você, o que vale a pena? Você viver como um ímpio por mais 10 anos, 20 anos, 50 anos e depois morrer para o inferno? Ou você viver com fatiga, labuta e dificuldade, mas crendo na justiça eterna de Deus? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Compraza vem da palavra prazer. O prazer dele era Deus. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, quer dizer, ele diz então, ainda que eu continue sofrendo a ponto de desfalecer. E aí ele fala da carne e do coração. Nós hoje estamos cansados. Eu conheço pessoas que têm trabalhado tanto. São pessoas que chegam em casa cheias de dores, dor na coluna, dor na cabeça, dor não sei aonde, chegam... Sabe, eu tenho pessoas que chegaram a ter princípio de infarto, de tanto que está sofrendo. Mas essas pessoas, meus irmãos, ainda têm a Deus. E é como Asaf diz, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Por que Asaf fala que Deus é a fortaleza do coração dele?
Por um motivo simples. Porque o coração do homem é a alma. Esse coração que a gente fala aqui não é o coração órgão físico, mas é a alma. É a alma vivente, é o motor quem nos guia, que colega o corpo físico ao espírito. Então ele fala, Deus é a fortaleza da minha alma, dos meus sentimentos, das minhas preocupações, tem sempre o conselho de Deus. Ele sempre vai me guiando na escuridão. Porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno e Deus tem nos guiado no meio dessa escuridão. E a minha herança para sempre. Amado, eu queria dizer um negócio para vocês. Herança não se pode tirar. Uma vez que alguém recebe uma herança, ela não perde essa herança. E o Senhor nunca vai ser retirado de nós. Uma vez que Ele passa a ser nosso também. Você já parou para pensar? Deus ser teu? Você é de Deus, mas Deus é teu. Tem um momento na Bíblia que diz, eu sou do meu amado e Ele é meu. Quer dizer, quando a gente chegar no céu, nós e milhares de santos, e um só Jesus para todos nós. Muitos talvez já se pararam a pensar, poxa, mas será que Jesus vai ter tempo pelo menos para vir até mim me cumprimentar? Quer dizer, eu vou poder chegar perto dele? Será que eu vou poder vê-lo face a face? Com tanto santo indo para o céu, desde quando começou? Desde quando Jesus morreu na cruz, desde quando ele desceu, levou cativo o cativeiro, quer dizer, levou os patriarcas, levou todo mundo com ele. Será que eu vou ter honra para poder chegar pelo menos num lugar que eu possa ver ele de longe? A palavra de Deus diz, meus amados, que nós somos o corpo de Cristo. E o corpo ele é todo interligado, conectado. Se você quiser, você olha para o seu dedinho do pé, você olha para o seu dedo da mão, mas se o teu coração tiver uma anomalia ou uma emoção forte, você não vê teu coração, mas você o sente. Nós somos todos interligados, o nosso corpo é todo ligado. Assim a igreja e os santos vão ser ligados com Cristo, que é o cabeça. E a Bíblia fala que ele tem um dote que ninguém mais tem. Ele é onipresente. Significa que ele está ao mesmo tempo em todos os lugares. Isso é um mistério, meus amados, que eu não sei nem se lá na eternidade nós vamos ter condição de compreender, sinceramente. Mas é um mistério que nos será revelado e já nos tem sido revelado. A onipresença de Deus. Às vezes você está me ouvindo aqui, meu querido, minha querida, falando aqui, talvez você pensa, nossa, Ana Paula é muito usada pelo Espírito Santo, como que Deus trabalha com ela, etc, etc, etc. Mas muitas das vezes você se esquece que enquanto você está ouvindo as palavras que você está ouvindo e talvez isso entra no teu coração e você pensa que Deus é muito abençoado comigo, teu coração está explodindo em joia. Você está numa alegria, você está numa paz, você está numa coerência aqui com essas palavras, porque essas palavras estão testificando no teu coração e eu posso te dizer com toda certeza, não é a Ana Paula, que é cheia da unção de Deus, que está fazendo um milagre, que você está se sentindo comovido, não. É o mesmo Espírito Santo que atua na minha vida, que está atuando neste exato momento no teu coração. É Ele que está sacudindo teu coração, está esquentando tua alma. Está te consolando, está te confortando, está te animando, está te acordando. O mesmo Espírito que está falando comigo, está falando com você ao mesmo tempo. E ele está gerando no teu interior o sentimento que você tem. E isso não é só agora, isso vai acontecer por toda a eternidade. Quer dizer, se você lá no céu vê os milhões dos bilhões de santos que foram salvos por todo tempo da criação do homem, às vezes você vai, Jesus agora está lá falando com Moisés. Mas ao mesmo tempo que ele está falando com Moisés, ele pode estar falando com você. A Bíblia fala que ele é o nosso noivo. O noivo não abandona a sua noiva, o esposo não abandona a esposa, é um só com ela. Eu não sei, meus amados, qual é a ciência que poderia explicar a nossa junção com Deus. Mas eu sei que essa estrutura espiritual que será criada e já está sendo em nós, porque nós somos o templo do Senhor. E o Espírito Santo, o próprio Deus, habita dentro de nós. Isso já está acontecendo. Só que de um modo que nós ainda não conseguimos sentir na plenitude da glória que nós seremos transformados. Mas eu posso dizer que você vai ter Jesus todos os dias com você na eternidade. Você vai ter Jesus todos os dias com você na eternidade.
Eu não sei se lá a gente vai ter realmente uma casa, como é uma casa como nós temos hoje, né? A gente hoje tem uma casa. Tem as histórias aí da mansão, do casebre, dependendo das obras que você fez. A gente entende que a gente vai receber uma morada celestial, que a gente vai ter um novo corpo, mas também uma casa preparada. E ali a gente para pensar e fala, meu Deus, se eu for ter uma casinha no céu, e de fora um banquinho, com jardim, com um pouquinho de flor, uma casinha toda linda, e eu que gosto de tomar um chazinho de tanto em tanto, ou um suquinho, será que eu vou poder ter o Senhor comigo ali, todo dia tomando um chazinho comigo? Será que quando eu for comer o alimento da eternidade, eu vou poder comer com o Senhor na tua mesa? Será que antes de eu... Aqui não é, porque a gente não vai dormir, né? Nós vamos ser transformados. A gente não precisa dormir para recarregar as energias na eternidade, mas como a gente está envolvido com essa ótica do mundo, a gente tende a levar tudo para como é a rotina da vida aqui. Então a gente tenta imaginar no momento do final do dia eterno. Será que eu vou estar com Jesus para me contar uma história? Quando será que eu vou poder fazer todas as perguntas que eu tenho para Ele? Sabe, meu querido, minha querida, você já se perguntou por que quando Deus fala com você, Ele fala de dentro do teu coração e Ele fala através de uma palavra que não é audível? Você escuta, mas ao mesmo tempo não escuta. Você escuta no teu coração, mas não no teu ouvido. Mas o escutar a voz de Deus, ela é tão forte que você quase tem a sensação que você está escutando com o teu ouvido. Mas você sabe que com o teu ouvido você não está escutando nada. Você vê com os teus olhos espirituais, mas não com o físico. Quer dizer, é uma realidade que a gente ainda não conseguiu assimilar. O ver a eternidade, ver a presença de Jesus, a gente ainda não conseguiu assimilar isso porque a gente não tem capacidade. Mas tudo se aproxima muito da realidade. Você já percebeu que quando você tem um sonho ou uma visão com o próprio Jesus, você não vê o rosto dele, mas ao mesmo tempo você vê. Você vê e não vê. Você vê, tem uma ideia de como ele é, mas você não consegue ver ele como ele é. Porque você não consegue, não tem ainda força para ver. O nosso corpo ainda não foi transformado o suficiente para conseguir absorver toda essa glória. Porque se a gente pudesse ver tudo isso, meus amados, eu acho que a gente não sobreviveria à emoção da plenitude, só em vê-lo verdadeiramente como ele é. Mas ainda o veremos. Mas você já parou para pensar por que você escuta a voz de Deus de dentro do teu coração e não como uma voz audível? Porque Deus, quando Ele comunica conosco, Ele comunica do nosso interior. E lá no céu, lá na eternidade, a comunicação mais usada, pelo menos no mínimo, vai ser essa. Ou você acha que Deus vai falar português com você aqui, depois vai virar a cabeça, vai falar em japonês com outro, depois vai falar em inglês, e você vai estar como você nunca fez um curso de inglês ou japonês, você não vai entender nada. Isso aconteceu lá em Babel, quando ele trouxe a confusão entre os homens, porque não era a hora do mundo estar globalizado. Então Deus confundiu a voz dos homens, a fala dos homens. Mas Deus, ele vai restaurar isso, Deus, ele vai retirar esse... Isso foi quase uma maldição que Deus colocou nos homens. As muitas línguas, porque tornou-se mais difícil a comunicação na terra. A partir do momento que Deus ele estabeleceu limite, até no nosso falar, ele fez com que o tempo se alongasse mais e se cumprisse a vontade dele, o mistério de Deus na humanidade. Mas lá no céu, essas coisas não vão mais existir, porque tudo se fará novo e nós vamos nos comunicar em espírito, porque os nossos corpos serão transformados em espírito, porque a Bíblia diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A carne e o sangue é perecível e não pode entrar no céu, mas o nosso corpo terá que ser transformado num chamado corpo de glória. Jesus tem pele, Jesus tem osso, Jesus tem carne, porque ele veio depois da ressurreição e caminhou entre os homens. E teve quem tocou. Tomé tocou na mão de Jesus. Tomé tocou em Jesus. E ele viu um Jesus parecido com um corpo humano. Mas não era humano. Não era o corpo caído, não era o corpo que hoje nós temos. Era um corpo potenciado, potencializado, transformado, invencível.
O nosso Jesus é perfeito e glorioso. E como ele é, nós o seremos também, porque a Bíblia diz que como ele recebeu um corpo glorificado, nós o receberemos também. Nós também vamos receber um corpo como o de Jesus. Porque nós somos a imagem e a semelhança do próprio Deus. E o Deus nosso é Jesus, porque Deus nos deu para Jesus. E ele disse, aqueles que o Pai me deu, de modo nenhum os lançarei fora. Ah, meus irmãos, se eu pudesse aqui, eu não ia calar a boca mais, eu ia ficar o dia inteiro. Mas o Salmo continua dizendo, Deus é a minha fortaleza, a fortaleza do meu coração. Então você na eternidade vai ter a presença onipotente, onisciente e onipresente dele com todo o sempre, todo o tempo. No céu nós nunca vamos nos sentir sozinhos. Talvez você que está aí me ouvindo, você não tem pai, você não tem mãe, você não tem irmão, você não tem irmã. Talvez a sua família até te abandonou. Talvez você hoje é uma pessoa que se você não sair para trabalhar e comprar teu pão, você morre de fome, porque ninguém vai assumir você. Você não casou, você não tem filho. Talvez você é uma pessoa que foi dada para um orfanato e de repente você nunca conheceu ninguém, você cresceu na rua sozinho. E você, por motivo de força maior, conseguiu vencer tudo isso, conseguiu estudar, conseguiu trabalhar, conseguiu alugar uma casa ou até comprar e você vive sozinho e nunca teve ninguém na tua vida. E talvez você pense, poxa, quando eu for para o céu eu vou continuar assim? Eu vou continuar sozinho para todo sempre? Eu quero te dizer, minha querida, meu querido, que você vai ter Jesus todos os dias com você, para todo sempre. A Bíblia diz que aonde ele for, nós iremos com ele. Eu não sei onde é que ele vai, mas eu sei que nós vamos ter muito que conhecer. Talvez você nunca viajou, talvez você nunca saiu da sua cidade, do seu país, do seu estado, mas possa ter certeza, pode ter certeza, você ainda vai viajar muito, você ainda vai ver coisas indizíveis, como viu o apóstolo Paulo. Esses seus olhos que talvez só contemplam a tristeza, a ruína, o sofrimento e etc., eles vão contemplar glória, glória e glória após glória, sobre glória, eternamente glória. Que o Senhor venha ser o nosso consolo, minha querida, meu querido. Que Ele venha realmente enxugar as lágrimas do teu coração. Pode parecer que não acaba nunca. Eu sei disso porque eu já vivi e vivo muitas das vezes. Eu passei situações na minha vida que pareciam que não iam acabar nunca e foram anos e anos e anos. Mas eu posso te garantir que chegou um momento que acabou, tudo passou. E eu tenho esperado o futuro eterno que você também precisa esperar, com a esperança dos santos. Os que se afastam de ti, ó Deus, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Esses que faltam de respeito, são sem compromisso, meus irmãos, falta de exatidão, isso significa a palavra infiel. A palavra diz que Deus os destrói, é onde vem a palavra vasos para a ira. Deus os destrói. Quanto a mim, aí o salmista, Asaf, e aqui nós podemos nos enquadrar também, ele diz, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Não de Deus, porque se ele fala de Deus é um estar físico, Eu estou junto de minha mulher. Então nós estamos no mesmo ambiente, na mesma sala, na mesma mesa, comendo. Mas quando ele fala junto a Deus, porque ele ainda não estava no céu. Mas ele estava em espírito junto do Deus Todo-Poderoso. Você está junto a Deus? Você tem entregado a sua vida para Ele todos os dias? No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. No meio da aflição da nossa vida, a gente tem que ter em Deus um refúgio. Porque se Ele não for o nosso refúgio, minha irmã e meu irmão, você pode se perder. Porque esse mundo é cruel, é covarde, é injusto, é tudo de mal e de pior, jaz no maligno. O príncipe deste mundo e atua neste mundo é Satanás. E ele veio para matar, roubar e destruir. Mas quando você pega o teu coração, teu sentimento, tua alma e coloca junto a Deus, Deus cuida de você.
Deus te protege, Deus te guarda. E ainda que a tua vida venha a ser uma vida de muita labuta, e eu sei que isso é verdade, porque a gente vive de diversos sacrifícios todos os dias, problema, cobrança e tristeza e lágrima. Tem irmão e irmã que eu sei que tem vivido só lágrima. Tem pessoas que a gente sabe que só não estão em depressão porque o Espírito Santo está lá dentro do coração deles, porque se ele se retirasse, essa pessoa se suicidaria, perderia completamente a esperança. Mas a gente vê o Espírito Santo segurando um coração triste, um coração sofrido, um coração com dor. Mas ele está lá segurando, ele está lá guardando. Entrega teu coração no Senhor. Meus irmãos, Deus é a nossa esperança. Você pode estar passando a maior tristeza que você poderia ter passado, mas Ele é a tua esperança. E eu tenho uma notícia para terminar esse vídeo. O Senhor está vindo nos buscar. A Bíblia fala em Mateus, ou Lucas 21, ou Mateus 24, aqui eu me confundo, num desses dois textos, ou em Lucas 21 ou em Mateus capítulo 24, está escrito que nos últimos dias o sol se escureceria, a lua se tornaria em sangue. Deus iria mostrar o sinal dele nos céus, quer dizer, sinais nos céus, e na terra, grandes sinais. E os homens iriam desmaiar de terror pela expectativa, das coisas que hão de vir por causa do bramido do mar. Eu falei um pouco tudo misturado, porque eu não tenho o texto decorado na cabeça, mas se você é alguém que lê Bíblia, você conhece esse texto. Eu não sei se está em Lucas capítulo 21 ou em Mateus 24 ou nos dois. Mas fala do sinal do final dos tempos. Dia 23 de agosto vai ter um eclipse solar total nos Estados Unidos. Esse eclipse, meus amados, em alguns lugares dos Estados Unidos, ele vai ser tão total que a terra vai ficar escura. Quer dizer, o dia vai virar noite instantaneamente. E milhares de pessoas vão ver, vão fotografar e vão filmar esse evento. Pessoas vão viajar de todos os cantos dos Estados Unidos para ver esse eclipse, só para ver, porque é um eclipse raro. Esse eclipse, pelo menos para mim, Ana Paula, até um tempo atrás, ele estava escondido, porque eu não sabia dele. Mas com a aproximar da data, ele veio à tona e está sendo revelado aí. E lá nos Estados Unidos está uma bagunça, O povo está tudo entusiasmado, tem gente que está com medo, tem gente que está achando que é o fim do mundo, depende da crença da pessoa. Mas eu só sei que esse eclipse, ele é o próprio Sol se tornando negro. Porque quem tiver condição de ver esse eclipse na sua totalidade, vai ver uma bola branca que você não consegue olhar com os olhos, tem que pôr um filme da frente para conseguir olhar para a bolinha do Sol. Vai ver essa mesma bola gloriosa que brilha como a glória de Deus, por isso Jesus é chamado de o Sol da Justiça, Você não consegue olhar para o branco do Sol, porque ele resplandece com a glória. O nosso olho físico, ele não pode olhar para o sol, porque ele queima e você fica cego. Você fica cego se você olhar para o sol. Nós não podemos contemplar com os nossos olhos limpos a glória do sol. E esse branco que o sol emite, eu não vou dizer que ele é igual, porque eu acredito que a glória de Deus é ainda mais luminosa do que a própria glória do sol, mas a Bíblia diz que as coisas da terra são um espelho das coisas do céu. E a Bíblia diz que a própria natureza reflete a glória de Deus e dá testemunho da existência de Deus. Então, se você quiser ter ideia desse branco luminoso, que o teu próprio corpo será transformado um dia, desse branco que vai ser um branco reluzente, basta você pensar no branco do sol, branco luminoso do sol. Mas essa luz, por um momento, ela vai ficar negra. A lua vai ficar na frente desse sol e ele vai se tornar negro. Ele vai se tornar negro. E o sol se escurecerá. Gênesis diz que Deus usou o sol, a lua e as estrelas para serem como sinais no céu. Exatamente um mês depois, no dia 23 de setembro, você vai ter a conjunção na constelação de Virgem, com o planeta Júpiter nascendo do útero da Virgem. E Júpiter é chamado planeta rei, representa Jesus. É a Bíblia escrita no céu. A lua debaixo de seus pés, o sol que vai vestir a mulher,
uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O dragão em frente da mulher esperando para devorar o filho varão quando nasce, para devorá-lo, né? Mas ele é arrebatado para o céu. É um outro sinal que está descrito em Apocalipse, capítulo 12. Tem muita gente cética, tem muita gente falando que esse sinal não é um sinal para a igreja, não é um sinal para Israel, que é só para Israel, ou que não é um sinal. Tem muito pastor aí que até então eu acreditava que era gente séria, ignorando essas coisas, ignorando, não falam nada. Tá aí o sinal. Para nossa perplexidade acontece uma coisa que ninguém nunca viu acontecer. O mar recuando 300, 250, 350 metros de vários litorais aí do Brasil e da costa da América do Sul. As pessoas estão filmando o barco apoiado no chão, na areia. Aquele terreno gigante que não acaba mais, todo encharcado ainda por causa da areia molhada. Mas o mar lá atrás recuado. Alerta de tsunami até em algumas cidades. Mas o povo está vendo essas coisas e muitos estão achando que é normal, porque a televisão diz que é só um ciclone que passou, que veio da Antártica e isso fez com que o mar recuasse, pode dizer o que você quiser, minha irmã. Mas eu acredito que isso é mais um sinal, é um sinal espantoso na terra. Também uma perplexidade pelo bramido do mar, porque ao mesmo tempo que ele está recuando 350 metros em algumas cidades brasileiras, ele está fazendo ondas de 15, 20 metros ali no Chile, se eu não me engano. E o povo lá filmando, com o carro parado, a onda que bate no carro, e o povo lá filmando, achando que é uma coisa normal, há tempo de ser arrastado mar adentro e morrer. Os homens, meus amados, não têm temor. Os sinais estão escancarados, só não vê quem não quer. E é isso que me leva a bater na tecla. Prepara a tua vida, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. O arrebatamento está virando a esquina. A gente já pode ver o arrebatamento diante dos nossos olhos. Eu não quero marcar data, porque eu não tenho capacidade para isso. Mas, meus irmãos, dessa vez tudo aponta, tudo indica que realmente a gente está de partida. E uma coisa eu posso te dizer, vai acontecer. Vai acontecer. Eu estou há 5 anos esperando. Até hoje não aconteceu. Veio 2012 nada. Veio 2013 nada. 2014, 2015. Os eclipses da lua de sangue em Israel terminou com uma 4ª super lua de sangue. Uau, coisa que não acontecia há tanto tempo. Foi um eclipse seguido de 4 lua de sangue em Israel no dia de uma festa importantíssima, que eu não me lembro qual. E a lua ainda ficou grande, gigante, super lua de sangue, como se Deus estivesse falando, olha aqui, eu realmente estou mandando os meus sinais. A lua, juízo para Israel. E teve um eclipse agora, acho que é dia 7 de junho, e eu vi esse eclipse. Estava chegando do trabalho, a lua me chamou a atenção porque brilhava tanto, estava tão grande, mas quando eu olhei, eu pensei que era uma nuvem, mas aí eu fui me rendendo conta que era um eclipse, eu estava vendo aquele eclipse de graça, sem correr com o carro para que sabe aonde, sem pegar telescópio, eu simplesmente levantei a minha cabeça. Eu posso te dizer, meus irmãos, que Deus ele está sendo tão bom com todos nós, que eu acredito que todos nós tivemos a oportunidade, desde o ano de 2014 ou antes, de ver algum sinal dos tantos que apareceram no céu. Eu vi a estrela de Belém no ano de 2015, no mês de agosto, mês de junho, mês de julho. Eu vi. Ela era tão forte, ela era tão brilhante, ela era tão anormal que ela me chamou a atenção e eu olhava. Começava a escurecer, ela já aparecia. Era tão romântica, tão linda. Eu não entendia o que era, até que eu descobri que aquela era a estrela de Belém, a que apareceu para Jesus, para os reis magos, né, no nascimento de Jesus. 2000 anos depois ela voltou a aparecer. Ano de 2015. Pessoas no mundo inteiro estão dizendo ver o planeta Nibiru. Eu ainda não vi, não consegui, já procurei, mas eu não vi. Mas tem vídeos na internet, foto mostrando, e tem gente que eu conheço que falou, eu vi, Ana, eu vi com os meus olhos. Eu ainda não vi, mas eu sonhei. Do nada eu sonhei com alguma coisa do gênero.
A Bíblia fala que essa terra vai cambalear como um bêbado e os poderes do céu serão abalados. E Deus usa a própria natureza para trazer juízo no mundo. Então não existe, meus irmãos, a improbabilidade que esse planeta não exista, mas existe mais probabilidade que Deus está usando esse astro para mover e abalar tudo. E agora esse sinal do Sol no dia 23. E ele vai aparecer em cima dos Estados Unidos. As pessoas, sabe, elas não pensam, ou muitos são exagerados, eu prefiro ser exagerada, e esse exagero meu me levar a pensar tanta coisa. Mas você já parou para analisar o que a nação americana representa no mundo? A nação americana, meus amados, ela é o espelho do Egito. O Egito, no tempo da glória, quando o povo de Israel estava lá, o Egito foi o berço da humanidade para Israel. Vamos dizer assim, foi um grande império. O Egito sustentou o povo de Deus, o Egito escravizou o povo de Deus e o Egito ditou as regras no tempo em que ele era um império nessa terra. O Egito era a terra do alho, a terra das especiarias. E quando o povo estava no deserto, eles lamentaram porque eles sentiam saudade das especiarias do Egito. Os Estados Unidos hoje é o Egito espiritual da nossa vida. Não existe uma nação na face da terra que não conheça um ator, um cantor famoso americano. Todo mundo já ouviu falar em Michael Jackson, todo mundo já ouviu falar em Lady Gaga, todo mundo já ouviu falar em Frank Sinatra, todo mundo já ouviu falar em certos atores como Tom Cruise. Os Estados Unidos exporta filme, vídeo, programa para o mundo inteiro, exporta moda. Todo mundo já bebeu Coca-Cola, todo mundo já comeu um hambúrguer da McDonald's. Aqui na Itália eles não dizem computadore, eles dizem computer. No Brasil é computador, na Itália é computer. Não existe a palavra computador na língua italiana. Se existe, ela não é nunca usada, é computer. Na Itália não se diz em final de semana, como se fala no português. Na Itália se fala weekend. Os Estados Unidos, ele é uma marca no mundo inteiro. Você pode ficar sem comer mandioca se você é mineiro, pão de queijo. Mas você não conseguiria ficar a vida inteira sem voltar a beber uma Coca-Cola ou sem um filme de Hollywood. Se você fosse para uma terra que eles tirassem todos os filmes e toda a cultura americana, você ia se sentir abafado, porque você precisa estar em contato com algo americano. E o sol vai escurecer lá, bem lá no meio. Vai ser um risco na terra do tio Sam. É Deus botando o dedo e mostrando: eu estou para trazer juízo às nações da terra. Porque, querendo ou não, os Estados Unidos simboliza todas as nações da terra. Você não vê o presidente Temer envolvido com os problemas na Venezuela, com os problemas na Coreia do Norte, ou que sabe aonde. Mas você vê o presidente dos Estados Unidos se colocando no meio do problema de todos os países do mundo. E a palavra dos Estados Unidos, ela tem respeito, ela é forte. Ela tem know-how no mundo inteiro. Meu irmão, minha irmã, acorda. Jesus está voltando mesmo. Eu não sei se passa desse ano. Pode até passar. E se passar, eu não vou deixar de crer no meu Deus do mesmo jeito que eu creio agora, eu vou crer ainda mais. Mas pode ser que o arrebatamento realmente não passe deste ano. Porque é muito sinal. São muitos eventos, é muita coincidência, alguém diria, é muita coisa. Israel está explodindo de sinais. Gog e Magog está a um pé de acontecer. A Coreia do Norte está lá cutucando os Estados Unidos. Gente, é uma pulga cutucando o cachorro. Achando que pode. A Coreia do Norte por si só não pode bater de frente com uma nação como a dos Estados Unidos. Apesar dela ter armamento nuclear, os Estados Unidos têm muito mais do que ela. Tem muito mais sabedoria, tem muito mais inteligência bélica do que a Coreia do Norte. Mas se você é uma pessoa que pesquisa, você vai descobrir que por detrás da Coreia do Norte
É como a história daquele rapazinho que vai na escola. Aí chega o vilão da escola, né? Aquele cara forte que vem, o que você quer? Eu vou te bater. Aí o rapazinho olha pra ele sem nenhum medo e fala, vem com tudo que eu tô fervendo. Aí o rapaz vem, quando ele vem pra dar o soco no rapazinho, aparece aquele outro 10 vezes mais grande do que ele, desculpa a expressão errada, mais grande, mas deu pra entender, 10 vezes maior. E com um punho só bate na cabeça dele, que ele vira uma tampinha. A Coreia do Norte tem a costa coberta, tem a espala coberta, que seria... Ela tem aqueles que a defendem, que é a Rússia e a China. E se eu não me engano, ou o Irã ou o Iraque, um desses dois, estão fazendo espala à Coreia do Norte. Estão cobrindo a Coreia do Norte. São a cobertura. Você vai, que nós, se qualquer coisa acontecer com você, nós vamos entrar no meio. E eles, meus amados, são inimigos de Israel. E Israel vai viver a guerra chamada Gog e Magog, porque eles vão fugir para o deserto, vão ganhar 2 asas de águia. E o dragão, por não ter conseguido pegar o filho quando nascesse, lá em Apocalipse, capítulo 12, a Bíblia diz que o dragão, então, ele vai vir contra Israel, vai voar em cima de Israel para arrebatar a Israel da terra. E ele vai abrir a boca e um rio vai sair da boca dele para arrebatar Israel, para acabar com Israel, para exterminar com Israel. Mas a Bíblia diz que a mulher foge para o deserto. Israel foge para o deserto, aonde foi preparado para ele lugar por 1260 dias. A Bíblia diz que o rio vem para arrebatar Israel, então a terra abre a boca e engole o rio. Você vê uma vitória. Uma proteção divina, Israel não vai sofrer um arranhão por 1260 dias. Que se você calcular, você vai chegar em 3 anos e meio. Meus amados, a Bíblia diz então que o anticristo, que o dragão, uma vez que ele não consegue fazer nada contra Israel, ele se volta contra a descendência da mulher. E vai perseguir a descendência da mulher. E se você estuda Apocalipse, você vai ver que ele vai entristecer os santos e vai matá-los, vai decapitá-los, porque eles não vão aceitar a marca da besta, eles não vão negar o nome de Jesus Cristo e eles vão morrer. Por 3 anos e meio, meus amados, Israel vai estar em paz. As 2 testemunhas vão estar na praça pública pregando diante das câmeras de todo mundo. E vai trazer comichão no ouvido de muitos. E quando eles forem mortos no final dos 3 anos e meio pelo anticristo, a Bíblia diz que as pessoas vão trocar presentes, comemorando a morte deles. Então, depois de 3 dias, eles ressuscitam e tem um grande terremoto. Nesse terremoto, 7.000 homens vão morrer. Mas aqueles que vão sobreviver vão dar glórias a Deus. E você vê salvação. Depois não tem mais. A palavra de Deus diz que Israel vai ser guardada no deserto por 3 anos e meio. Não vai ser fácil para Israel. Ela vai estar no deserto. Mas ela vai ser sustentada, ele vai reconstruir o templo, porque Gog e Magog vai abrir a autorização para Israel construir o templo. Naquela mesquita muçulmana vai cair por terra. Talvez com a guerra de Gog e Magog, aquele templo muçulmano vai ser destruído, não sei. Mas eu sei, meus irmãos, que vai ter uma guerra nuclear aí. Vai ser uma guerra atômica. Porque a Bíblia diz que depois Israel vai separar homens para ficarem durante 7 meses limpando e enterrando os ossos dos seus inimigos. A Bíblia fala que quando eles morrerem, os abutres vão comê-los e os ossos vão sobrar. Então Israel vai enterrar aqueles ossos por 7 meses. E a Bíblia diz que as armas do seu inimigo serão convertidas em energia. Meus amados, tudo que é atômico pode ser convertido em energia atômica, porque é o enriquecimento do urânio. Então, o urânio encontrado nas armas dos inimigos de Israel, de Gog e Magog, serão convertidos em energia elétrica. E a Bíblia fala que eles vão ser guardados por 3 anos e meio. Mas a Bíblia fala que no final, na metade dos 3 anos e meio, o pacto de acordo de paz vai ser rasgado, porque o anticristo vai entrar no templo, vai sentar no templo e vai querer ser adorado como Deus. E os judeus não vão adorá-lo, então o inimigo vai se levantar contra Israel.
E nos próximos 3 anos e meio nessa terra, você vai ter os 7 flagelos de Deus sobre o mundo inteiro. E o anticristo com todas as nações do mundo se pelejando contra Israel. E a Bíblia diz que depois desses 3 anos e meio, depois de tanta angústia e agonia que está descrito lá em Mateus capítulo 24, ai das grávidas, orem para que a sua fuga não seja nem no sábado, nem no inverno. Quem estiver na Judéia não corra para pegar nada, e etc, etc, etc. Todos os indícios de coisas acontecendo na região geográfica ali de Israel. A Bíblia diz, fujam para o vale. O vale se chama Armagedon. E ali eles vão se reunir para destruir o resto, o remanescente de Israel. E ali a Bíblia diz que vai chegar um momento que os céus vão se abrir. E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus Cristo descendo entre as nuvens, montado num cavalo branco, com a miríade e miríade dos seus santos. Esses santos somos nós, porque a Bíblia diz que nós receberemos novas vestes. Vestes gloriosas, coroas, e vamos descer montados nos cavalos com Cristo. E ali ele vai dizimar os inimigos de Israel. E quando eles verem Jesus descendo das nuvens, o seu Messias, finalmente eles o reconhecerão e vão chorar igual criança. Eles vão prantear igual criança, porque eles o negaram por todos esses anos, mas então eles se reconciliarão com Cristo. E então, meus amados, vai se estabelecer o reino milenar nessa terra. Mova da Caricá. Então, meus irmãos, meu menino me fez uma pergunta. Então, meus irmãos, tudo isso está prestes a acontecer. A Coreia do Norte é só uma fagulha para explodir um barril inteiro de dinamite. Se você tem o teu coração nos caminhos do Senhor, creia. Ele vai te guardar e você vai despertar desse sonho ruim que tem sido a tua vida e vai acordar na eternidade, vai acordar no consolo, na alegria, na paz. Mas se você insiste em ter um coração duro, soberbo, contra Deus, você vai acordar desse sonho que parece ser a sua vida e vai acordar na realidade, das trevas. Porque este mundo jaz no maligno e nada é verdadeiro, nada. A única coisa que é verdadeira é a esperança de Cristo. E o meu convite para terminar o vídeo é esse. Se apegue, se agarre, se agrape a essa esperança. Porque não existe outro refúgio senão em Deus. E assim, meus queridos amados irmãos, eu entrego mais uma vez essa palavra. Eu entrego essa palavra na esperança que ela vai poder atingir a muitos corações. Porque enquanto eu estiver nessa terra, enquanto o Senhor não me recolher ou não encerrar o canal, eu estarei aqui falando com os irmãos, pregando, trazendo a esperança salvífica do Senhor. Amém? E desejo do mais profundo do meu coração que essas palavras possam salvar muitas almas, porque se as pedras ainda estão clamando, porque se ainda existe um clamor, é porque ainda existe gente para ser salvo. Seja como for, coisas para se consertarem, gente se preparando. Nós estamos num alvoroço para partir deste mundo. Os homens maus estão construindo seus bunkers, os seus buracos, as suas cavernas. Os homens ímpios, os homens poderosos, aqueles que confiam na força de seu próprio braço, estão construindo os buracos, os refúgios para se escapar do que está vindo. E vai chegar um momento que eles vão entrar para dentro dos seus buracos e vão dizer às montanhas, caiam sobre mim porque chegou o dia da ira do Senhor. Ali eles vão entender que o Deus deles não é o Deus da ira que está vindo na terra. Então eles vão dizer à montanha, caia sobre mim, porque está vindo o dia da ira do Senhor. Chegou o dia. Ah, meus irmãos, muitos vão morrer, muitos. Mas se você crê no Senhor Jesus, você vai viver. E o que parece um pesadelo está sendo um final. Essa vida, ela serve para ser uma prova. Você aqui é provado diante de Deus, diante dos anjos, diante de todas as testemunhas que estão nos céus e na terra. Você prova para você mesmo quem você é. Então que você use o melhor para provar que você é um filho genuíno do Senhor. Amém? E assim eu vos deixo a santa, gloriosa e a poderosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.